Segurança. Tirem essa velha mendiga daqui agora mesmo. Aquelas palavras não foram apenas ditas. Foram cuspidas na minha direção com um nojo que parecia físico ácido. Elas ecoaram pelo saguão de mármore do Hotel Grand Imperial, ricocheteando nos lustres de cristal e nas colunas douradas antes de aterrarem pesadamente sobre os meus ombros cansados. Eu paralisei. Minhas mãos calejadas por 40 anos amassando pão e cuidando de gente apertaram a caixa de papelão branca que eu segurava contra o peito como se fosse um escudo. Dentro dela estava o bolo de nozes com doce de leite que eu tinha levado 6 horas para preparar. A receita da minha avó. O favorito da minha filha. Mas ali parada na entrada daquele palácio de vidro e arrogância, eu não me sentia como a dona de um império hoteleiro que escolheu viver na simplicidade. Eu me sentia exatamente como eles me viam, uma mancha de sujeira num lençol de seda branca. A mulher que gritou foi Dona Beatriz, a sogra da minha filha. Ela bloqueava a porta giratória como um cão de guarda adornado com diamantes. O vestido dela, de um tecido prateado que parecia pele de cobra, reluzia sob as luzes da entrada. O perfume dela era tão forte, tão doce e enjoativo que embrulhou meu estômago vazio. Ao lado dela, Rogério, meu genro, ajeitava a gravata de seda com aquele sorriso de canto de boca que sempre me fez sentir pequena, inadequada, intrusa. Eles me olhavam de cima a baixo, varrendo com os olhos o meu vestido preto de algodão, o mesmo que usei no enterro do meu marido Alberto 10 anos atrás, e os meus sapatos baixos, confortáveis, mas visivelmente gastos. Você ouviu Rosaura Beatriz sibilou, dando um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Se pode saber onde você pensa que vai com esses trapos? Isso aqui é o aniversário de 60 anos de uma dama da sociedade, não a fila da sopa dos pobres. Eu tentei falar, mas a voz ficou presa na garganta seca. Boa noite, Beatriz. Eu vim trazer o bolo. A Camila me convidou. Minha voz saiu trêmula, um fio de som, que parecia pedir desculpas por existir. Tentei erguer a caixa num gesto de oferta de paz. É feito em casa, com nozes chilenas, do jeito que... Um bolo caseiro, Rogério interrompeu, soltando uma gargalhada seca que soou como vidro partindo. Ele olhou para os manobristas, para os outros convidados chiques que passavam buscando cúmplices para a sua zombaria. Vocês ouviram isso? A sogra da favela trouxe um bolo caseiro para o Grande Imperial. Dona Helena, por favor. Nós temos um chefe francês lá dentro. Temos caviar, temos champanhe que custa mais do que a sua casa inteira. Você acha mesmo que vamos colocar essa gororoba na nossa mesa? Olhei para a caixa nas minhas mãos. O laço de fita azul que eu tinha passado com tanto cuidado parecia agora ridículo e infantil. Eu não estava oferecendo um bolo. Eu estava oferecendo o meu coração, o meu tempo, a minha dedicação. Mas para eles aquilo era lixo. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui nenhuma dor é contada em vão. Respirei fundo, tentando encontrar aquele lugar de calma que a oração sempre me dava. Rogério é só uma lembrança. Se não quiserem servir, tudo bem. Mas eu gostaria de ver a minha filha. Só um abraço. É só o que eu peço. Ver a Camila. Beatriz zombou, cruzando os braços nus e flácidos. Pra quê? Pra ela morrer de vergonha. Olha pra você, Helena. Você cheira a fritura e naftalina. Você é a personificação do fracasso que a Camila tanto lutou para esquecer. Você é uma âncora no pé dela. Cada palavra era uma bofetada. Mas eu aguentei. Aguentei porque sou mãe. E mãe aguenta chuva, sol e tempestade para ver o filho sorrir. Eu olhei através das portas de vidro. O saguão estava cheio de gente bonita, música suave, garçons equilibrando bandejas prateadas. E lá no fundo, perto da grande escadaria, eu a vi. Camila. Minha menina. Ela estava deslumbrante num vestido vermelho longo, o cabelo preso num coque elegante, rindo com um grupo de mulheres que seguravam taças finas. O meu coração disparou. Se ela me visse, se ela soubesse que eu estava ali, ela viria, ela me defenderia. Ela diria a esses monstros que eu sou a mãe dela, a mulher que lavou o chão para pagar a faculdade de direito dela, a mulher que ficou noites em claro costurando para que ela tivesse o melhor uniforme da escola. Nossos olhares se cruzaram através do vidro. O sorriso de Camila vacilou. Ela me viu. Viu a mãe parada na porta barrada como um animal indesejado. Viu o marido e a sogra me cercando.
Por um segundo, vi o brilho de reconhecimento nos olhos dela e meu peito se encheu de esperança. Ela pediu licença ao grupo e começou a caminhar em nossa direção. Ela vem aí, pensei. Ela vai colocar ordem nisso. Rogério percebeu a aproximação da esposa e endireitou a postura, preparando-se para talvez ser repreendido. Beatriz bufou impaciente. Camila empurrou a porta giratória e saiu para a noite fria de São Paulo. O ar gelado bateu no rosto dela, mas ela nem piscou. Ela parou na nossa frente. Eu dei um passo pronta para o abraço. Filha, mas Camila não abriu os braços. Ela não sorriu. Ela olhou para os lados verificando se alguém importante estava vendo a cena. Depois olhou para mim, e nos olhos dela, aqueles olhos castanhos que eu beijei tantas vezes, eu não vi amor. Eu vi pânico. Eu vi vergonha. Mãe! Ela sussurrou a voz tensa entre dentes. O que você está fazendo aqui? O mundo parou. O barulho do trânsito na avenida, a música do hotel, tudo sumiu. Só restou aquela pergunta. Eu vim para a festa, filha. Você disse que... Eu disse que talvez ela me cortou áspera. Mas eu não achei que você viria assim. Olha para você, mãe. Esse vestido velho, esses sapatos. Você parece uma empregada. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar me faltou. Camila é o meu melhor vestido. Eu me arrumei para você. Pois não é o suficiente, ela sibilou chegando perto do meu rosto, o hálito cheirando a vinho caro. Você não entende. Essa festa é importante para o Rogério. Tem investidores aqui. Tem gente da alta sociedade. E você? Você destoa. Você é uma mancha. Você está me envergonhando. Envergonhando, repeti a palavra, sentindo o gosto de bile na boca. Vá embora, mãe. Por favor. Vete. Agora. Antes que alguém te veja e pergunte quem você é, eu direi que é uma ex-babá que veio pedir dinheiro. É melhor do que dizer que é minha mãe. Eu olhei para ela. Realmente olhei. A maquiagem perfeita não conseguia esconder a dureza nas linhas da boca. Aquela não era a menina que eu embalei. Aquela era uma estranha moldada à imagem e semelhança da sogra e do marido. A minha Camila tinha morrido em algum lugar entre a faculdade e o casamento, e eu não tinha sido convidada para o enterro. Eu trouxe um bolo. Murmurei num último patético fio de esperança. De nozes. O seu preferido. Rogério soltou um som de impaciência. Ah, pelo amor de Deus, chega dessa palhaçada sentimental. Ele avançou. Num movimento rápido e violento, ele bateu a mão na caixa que eu segurava. Não foi um acidente. Foi um golpe calculado. A caixa escapou dos meus dedos trêmulos. O tempo pareceu desacelerar. Eu vi a caixa branca girando no ar, a fita azul se desfazendo, a tampa se abrindo. Ploft! O som foi úmido, pesado, final. O bolo aterrissou de cabeça para baixo no tapete vermelho da entrada. O glacê branco explodiu, sujando a bainha do vestido prateado de Beatriz e respingando nos sapatos lustrosos de Rogério. As nozes rolaram pelo chão como pedras preciosas perdidas. O cheiro de doce de leite, que na minha cozinha parecia um abraço ali no chão, parecia o cheiro de uma tragédia. Fez-se um silêncio mortal. Eu olhei para baixo, para as minhas mãos vazias, para o bolo esmagado. Era o meu coração que estava ali pisoteado na entrada do hotel que eu mesma construí com 40 anos de sacrifício. Olha o que você fez, Beatriz gritou, sacudindo o vestido histérica. Sua velha desastrada. Você sujou meu Dolce, Gabbana segurança. Tirem essa mulher daqui agora. Joguem ela na rua. Camila não se mexeu. Ela olhou para o bolo destruído, depois para mim, e desviou o olhar. Vai, mãe, ela disse, a voz fria como gelo. Acabou. Você já causou estrago suficiente por hoje. Eu não chorei. Naquele momento a dor era tão grande que ultrapassou a barreira das lágrimas e se transformou em algo sólido, frio e pesado no fundo do meu peito. Eu levantei a cabeça, olhei para Rogério, que limpava o sapato com cara de nojo. Olhei para Beatriz, que gritava ordens aos seguranças. E olhei para Camila, que me dava as costas para entrar no hotel, fugindo da vergonha que eu representava. Está bem, eu disse. Minha voz não tremeu. Ela saiu baixa, mas firme como o som de uma porta de cofre se fechando para sempre. Eu vou. Virei as costas. Não olhei para trás. Caminhei pela calçada fria, sentindo o vento da noite secar o suor frio na minha nuca. O porteiro, o mesmo rapaz que me viu chegar com um sorriso tímido, agora baixava os olhos constrangido pela cena que presenciou. Eu caminhei até o ponto de ônibus sozinha, sem bolo, sem filha, sem família.
Mas eles não sabiam. Eles não sabiam quem eu era quando não estava usando aquele vestido velho. Eles não sabiam o nome que estava na escritura daquele prédio imponente. Eles achavam que tinham expulsado uma velha pobre e inofensiva. Eles não sabiam que tinham acabado de declarar guerra à dona de tudo aquilo. Enquanto eu sentava no banco duro do ponto de ônibus, tirei o celular da bolsa. Meus dedos, que antes tremiam, agora digitavam com uma precisão cirúrgica. Disquei um número que eu sabia de cor. O número de um homem que me devia a vida e a carreira. Mateus, eu disse quando ele atendeu. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? A senhora não deveria estar na festa. A festa acabou, Mateus. Ou melhor, a festa deles acabou. A minha vai começar agora. Respirei fundo, sentindo o ar da noite encher meus pulmões com uma nova determinação. A dor estava lá pulsando viva, mas agora ela tinha companhia. A raiva e a justiça. Quero que você vá até o Hotel Grande Imperial agora. Leve a equipe completa. E leve aquela pasta vermelha que está no meu cofre. A pasta com os contratos de propriedade. Mas Dona Helena, agora são 10 da noite. Agora, Mateus. E avise ao gerente-geral que a presidente está chegando e que ela não está nada feliz. Desliguei o telefone. Olhei para o hotel iluminado ao longe. As luzes brilhavam, a música continuava, eles deviam estar rindo agora, brindando, achando que tinham se livrado do problema. Mal sabiam eles que o problema estava apenas começando a subir a ladeira. Sentada naquele banco de concreto frio do ponto de ônibus, enquanto o vento noturno de São Paulo castigava meu rosto e desmanchava o coque que eu tinha feito com tanto capricho, eu não sentia apenas o frio da noite, eu sentia o frio de uma vida inteira de renúncias batendo contra o meu peito. Os carros passavam velozes pela Avenida Paulista, riscos de luz vermelha e branca, indiferentes à senhora de 62 anos, encolhida em seu vestido preto de algodão, segurando uma bolsa vazia, onde antes havia um bolo feito com amor. A imagem do bolo esmagado no tapete vermelho não saía da minha cabeça. O glacê branco misturado à sujeira da sola do sapato do Rogério. Aquilo não era apenas comida. Aquilo era a minha dignidade. E eles tinham pisado nela com gosto, rindo como hienas diante de uma presa ferida. Fechei os olhos e por um instante o barulho do trânsito desapareceu. Eu não estava mais na frente do hotel luxuoso que eu mesma comprei em segredo há 5 anos. Eu estava de volta à cozinha apertada da nossa primeira casa no bairro da Muca 40 anos atrás. O cheiro não era de poluição, mas de cebola refogada e feijão fresco. Alberto. Meu querido Alberto. Se ele me visse agora humilhada pela própria filha que ele tanto amou, ele derrubaria aquele hotel com as próprias mãos nuas. Nós não nascemos em berço de ouro. Longe disso. A nossa história foi escrita com calos nas mãos e noites em claro. Lembro-me das madrugadas gélidas, quando o despertador tocava às 3 da manhã. Enquanto a cidade dormia, nós já estávamos de pé. Eu descascando quilos e quilos de batatas, meus dedos ficando enrugados e doloridos. Ele carregando sacos de arroz de 50 quilos nas costas, a coluna estalando a cada degrau. Nós vendíamos quentinhas, marmitas simples, para os pedreiros das obras no centro da cidade. Não havia glamour, não havia chefe francês. Havia apenas a fome de vencer e a necessidade de sobreviver. Eu carregava as caixas de isopor pesadas, subindo ladeiras íngremes sob o sol escaldante, com a Camila ainda bebê amarrada num pano nas minhas costas. Eu sentia o suor escorrer misturando-se ao leite que vazava do meu peito, mas eu não parava. Eu não podia parar, porque cada moeda, cada nota amassada e suja de cimento que eu recebia, era colocada religiosamente dentro de uma lata de biscoitos enferrujada em cima da geladeira. Aquela lata era o nosso banco. Aquela lata era o futuro da Camila. Nós passamos fome para que ela não passasse vontade. Eu usei o mesmo par de sapatos por 5 anos costurando a sola com arame quando ela descolava para poder pagar a melhor escola particular do bairro para a minha filha. Alberto trabalhou doente com febre, com dor, para que ela tivesse o material escolar mais bonito, aquele que vinha com cheirinho de morango e capas coloridas. Nós construímos um império tijolo por tijolo, marmita por marmita. O Império Dourado não nasceu de heranças ou de sobrenomes pomposos. Nasceu da gordura do fogão da dor nas articulações e da teimosia de 2 imigrantes que se recusavam a aceitar a miséria como destino. A vida de Helena mudou naquele instante, naquelas lembranças.
Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários, adoraria saber quem está aqui comigo dividindo esse peso. Quando compramos a primeira pensão caindo aos pedaços num leilão, nós choramos abraçados no chão sujo da sala vazia. Reformamos tudo sozinhos. Eu pintei paredes até meu braço não responder mais. Alberto trocou a fiação, o encanamento, o telhado. E quando o dinheiro começou a entrar de verdade, quando os hotéis começaram a se multiplicar e a conta bancária passou a ter mais zeros do que eu sabia contar, nós tomamos uma decisão. Uma decisão que hoje eu vejo pode ter sido o nosso maior erro. Não vamos deixar o dinheiro estragar, a Camila Alberto me disse numa noite segurando minha mão calejada sobre a mesa da cozinha. Os olhos dele, sempre tão bondosos, estavam sérios. Ela precisa saber o valor do trabalho, Helena. Se dermos tudo de mão beijada, se ela souber que somos ricos, ela vai se tornar uma inútil. Ela vai perder a alma. E eu concordei. Meu Deus, como eu concordei! Nós continuamos morando na mesma casa simples na Muca. Continuamos andando de ônibus e metrô. Continuamos vestindo roupas modestas. O dinheiro era investido, reinvestido, doado para a caridade e guardado para o futuro. Para a Camila, nós éramos apenas a classe média esforçada. Os pais comerciantes que lutavam para pagar as contas. Eu queria que ela tivesse caráter antes de ter capital. Queria que ela aprendesse a respeitar o porteiro do mesmo jeito que respeitava o diretor. Mas o que eu não percebi, cega pelo meu amor de mãe, é que a vergonha estava crescendo dentro dela como uma erva daninha venenosa. Lembro-me claramente do dia em que fui buscá-la na porta do colégio, quando ela tinha 15 anos. Eu estava com o avental da cozinha sujo de farinha, porque tinha saído às pressas para não atrasar. O carro importado da mãe de uma colega parou na frente e a Camila viu, ela me viu. E em vez de correr para me abraçar como fazia quando era pequena, ela se escondeu. Ela virou o rosto. Ela fingiu que não me conhecia. Mais tarde em casa, a explosão veio. Por que você não pode ser igual à mãe da Juliana? Ela gritou, com o rosto vermelho de raiva adolescente. Elas andam de carro importado. Elas vão ao cabeleireiro toda semana. Você cheira a cebola, mãe. Você me faz passar vergonha na frente dos meus amigos. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer queimadura de fogão. Foi a primeira rachadura no meu coração. O primeiro sinal de que eu estava perdendo a minha filha para a vaidade. Eu tentei explicar que a aparência não importava, que o que importava era o que tínhamos por dentro. Mas ela não queria ouvir. Ela queria o brilho. Ela queria a casca. E então apareceu o Rogério, o príncipe da Barra da Tijuca, o homem que nunca trabalhou um dia na vida, mas que sabia escolher vinhos caros e humilhar garçons com um estalar de dedos. Ele era tudo o que a Camila sonhava e tudo o que eu temia. Ele era a personificação do vazio enfeitado com ouro. Rogério não amava a Camila. Eu via isso no jeito como ele a olhava, como se ela fosse um troféu, um acessório que combinava com o carro dele. Mas Camila... Ah, minha pobre Camila! Ela estava desesperada para pertencer ao mundo dele. Ela começou a mudar. Imitava o sotaque arrastado dele. Começou a desprezar o nosso bairro, a nossa casa, a nossa comida. Isso é muito gorduroso, mãe, ela dizia, empurrando o prato de feijoada que eu tinha feito com tanto carinho. O Rogério diz que gente diferenciada come coisas leves. Gente diferenciada. Quando eles anunciaram o casamento, eu ofereci pagar a festa. Eu podia pagar qualquer festa. Eu podia comprar o buffet inteiro. Mas quando sugeri isso, Camila riu. Um riso nervoso e envergonhado. Não, mãe. Ela disse, evitando meus olhos. A família do Rogério vai cuidar de tudo. A dona Beatriz tem conexões. Eles querem algo sofisticado. Você não entenderia. O seu estilo é muito simples. Simples. Eu não entenderia. Eu que negociei a compra de 3 hotéis 5 estrelas em uma única tarde sentada numa mesa de reuniões com banqueiros tubarões sem tremer a voz. Eu que gerenciava um patrimônio que a dona Beatriz só via em revistas de fofoca. Eu calei a minha boca. Engoli o orgulho. Deixei ela pensar que eu era apenas a viúva simples da Muca que contava moedas para pagar a conta de luz. Paguei a faculdade dela, o intercâmbio em Londres, o primeiro carro, tudo anonimamente. Inventava bolsas de estudo, sorteios da prefeitura, dinheiro, de um seguro antigo do pai, tudo para não ferir o ego dela, para não deixá-la saber que o dinheiro vinha das mãos sujas de farinha da mãe. E agora aqui estava eu,
sentada num banco de ponto de ônibus sozinha no frio, percebendo que criei um monstro. O meu sacrifício não gerou gratidão. Gerou desprezo. O meu silêncio não gerou humildade. Gerou arrogância. Um farol forte iluminou o meu rosto, tirando-me dos meus pensamentos sombrios. Um carro preto longo e blindado encostou silenciosamente no meio-fio, ignorando os ônibus e os táxis. O vidro do passageiro baixou suavemente. Não era um aplicativo de transporte. Era o Mateus. Mateus, o meu chefe de segurança há 20 anos. O homem que me viu chorar no enterro do Alberto. O homem que carregou as minhas malas quando viajei para fechar negócios na Europa. O homem que sabia quem eu era de verdade. Ele saiu do carro impecável em seu terno preto e abriu a porta traseira para mim. Ele não olhou para o meu vestido velho com nojo. Ele olhou com respeito. "Estamos prontos, Dona Helena?" ele perguntou, com sua voz grave e leal. Eu olhei para o hotel ao longe. As luzes da cobertura brilhavam, onde a festa continuava, onde eles brindavam com o meu dinheiro rindo da velha mendiga. Senti uma mudança dentro de mim. A tristeza pesada e líquida começou a endurecer. Ela virou gelo. Virou aço. Levantei-me do banco. Minhas pernas não tremiam mais. "Mateus", eu disse, entrando no conforto do couro e do ar-condicionado que eu merecia. "Eles acham que me expulsaram da festa. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe. Eles esqueceram de perguntar quem é o dono do salão." Mateus fechou a porta e sentou-se ao volante. Ele me entregou uma pasta vermelha de couro que estava no banco do passageiro. "Aqui está, senhora. Os documentos que pediu. A escritura original e o contrato de locação do espaço." Abri a pasta sob a luz de leitura do carro. Meus olhos correram pelas linhas do contrato. Ali estava. A assinatura do Rogério pomposa e arrogante no campo do locatário, e logo abaixo a cláusula 14, parágrafo 3 vezes. O locador reserva-se o direito de rescindir este contrato imediatamente sem aviso prévio e solicitar a desocupação do imóvel em caso de conduta inadequada, danos à imagem da instituição ou desrespeito às normas de convivência, a critério exclusivo da presidência. Passei o dedo sobre a palavra presidência. "Vamos voltar." "Mateus", eu ordenei, sentindo o poder fluir de volta para as minhas veias. "Mas não pela porta da frente. Vamos entrar pela entrada da diretoria. Quero subir pelo elevador privativo." Mateus olhou pelo retrovisor e sorriu. Um sorriso de quem estava esperando por esse momento há muito tempo. "Com prazer, Dona Helena. Com muito prazer." O carro arrancou, rasgando a noite. Eu não estava indo para uma festa. Eu estava indo para uma execução. E o réu, o juiz e o carrasco estavam todos no banco de trás daquele carro. Enquanto o carro blindado deslizava pelas ruas escuras, cortando a noite de São Paulo como uma lâmina silenciosa, minha mente viajava para trás muito mais rápido do que as rodas no asfalto. Eu olhava para a nuca de Mateus, meu fiel segurança, mas o que eu via era o rosto de Camila aos 7 anos de idade. Ela tinha os joelhos ralados e chorava porque tinha perdido uma boneca de pano velha. Eu a abracei naquele dia, beijei seus machucados e disse que bonecas a gente conserta, mas o coração a gente protege. Mal sabia eu que 20 anos depois seria ela quem rasgaria o meu coração, não por acidente, mas com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde dói. A transformação de Camila não aconteceu da noite para o dia. Não foi como um interruptor que se apaga. Foi como uma infiltração lenta na parede, aquela mancha de mofo que começa pequena no canto do teto e quando você percebe já apodreceu a estrutura da casa inteira. Começou na faculdade. Eu paguei a mensalidade da Pontifícia Universidade Católica com o dinheiro suado dos primeiros lucros do hotel. Eu queria que ela tivesse o diploma que eu nunca tive, mas a universidade não lhe deu apenas conhecimento. Deu-lhe comparação. Camila começou a chegar em casa olhando para os nossos móveis simples com um desdém que eu nunca tinha visto. Ela passava o dedo sobre o sofá de chenille e verificava o pó e suspirava um som longo e cansado como se viver conosco fosse um fardo insuportável. "Mãe", ela disse certa noite recusando o prato de sopa que eu tinha feito. "Você não percebe que cheira a água sanitária. Minhas amigas usam perfumes franceses. As mães delas cheiram a lavanda e jasmim. Você cheira a limpeza pesada." Eu baixei os olhos para as minhas mãos vermelhas de tanto esfregar o chão do saguão do hotel naquela manhã, porque a faxineira tinha faltado e eu não tinha medo de trabalho.
É o cheiro do trabalho honesto, filha. Eu respondi, tentando manter a voz firme. É esse cheiro que paga a sua faculdade. É cheiro de pobreza, ela retrucou, levantando-se da mesa. E eu estou cansada de ser pobre. Aquilo foi o primeiro corte, mas eu tola relevei. Achei que era a fase que era a pressão dos estudos. Deus escreve certo por linhas tortas, eu dizia para mim mesma rezando o terço antes de dormir. Ela vai amadurecer, mas ela não amadureceu. Ela apodreceu. O golpe seguinte veio no dia da formatura. Eu tinha comprado um vestido novo, simples, mas elegante. Tinha ido ao cabeleireiro, feito as unhas. Eu estava radiante. Quando cheguei ao local da festa, procurei por ela no meio da multidão de becas. Quando a encontrei, ela estava rodeada de colegas, rindo, segurando uma taça de champanhe. Eu me aproximei com o coração transbordando de orgulho, pronta para gritar, filha. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, ouvi uma colega perguntar: Camila, aquela ali não é a sua mãe? A senhora que está acenando? Camila virou-se. Ela me viu. Viu o meu sorriso, viu os meus braços abertos. E então, sem piscar, sem hesitar, um segundo sequer, ela virou as costas para mim. Ouvi a voz dela, clara e fria, dizer para a amiga: aquela não. Aquela é a antiga governanta lá de casa. Veio ver se ganhava algum resto de comida da festa. Coitada. É meio senil. Governanta. Senil. Eu parei no meio do salão com o abraço congelado no ar. As palavras dela me atingiram como pedras. Eu não era a mãe dela. Eu era a criada. Eu era a vergonha que precisava ser escondida debaixo do tapete persa. Naquele dia, eu não fiz um escândalo. Eu engoli o choro, dei meia volta e fui para casa. Chorei no escuro perguntando a Deus onde eu tinha errado. Teria eu amado demais? Teria eu protegido demais? Mas o verdadeiro veneno entrou na vida dela com um nome Rogério. Quando ela começou a namorar aquele rapaz, a mudança foi completa. Rogério não era apenas rico. Ele era a personificação da futilidade que Camila tanto almejava. Ele vinha de uma família tradicional dessas que tem brasão na porta e dívidas no banco. Camila olhava para ele como se ele fosse um deus. E para agradar esse deus, ela precisava sacrificar a sua origem. Lembro-me do primeiro jantar que ofereci para ele. Eu fiz um assado, comprei vinho, arrumei a casa com as melhores toalhas. Rogério entrou, olhou para o teto baixo da nossa sala na muca e sorriu. Não foi um sorriso simpático. Foi aquele sorriso de quem visita um zoológico e acha os animais pitorescos. Dona Helena, ele disse, limpando o banco da cadeira com um lenço de papel antes de sentar. A Camila me disse que a senhora tem um negocinho no ramo de hotelaria. É uma pensão, imagino. Eu abri a boca para dizer que era uma rede de hotéis, que eu tinha acabado de comprar o terceiro prédio na Avenida Paulista. Mas Camila me cortou. Ela colocou a mão sobre a minha, apertando com força, cravando as unhas na minha pele. É amor, ela disse, olhando fixamente para mim com um aviso mudo e aterrorizante nos olhos. A mamãe tem uns quartinhos que ela aluga. Coisa simples. Para caminhoneiros, gente de passagem. Nada que se compare ao império da sua família. Eu olhei para minha filha. Vi o desespero no rosto dela. O desespero de parecer maior do que era, diminuindo a mulher que a colocou no mundo. Se eu dissesse a verdade ali, se eu dissesse, eu sou milionária, eu a desmentiria na frente do namorado. Eu a humilharia. E mãe estúpida que sou, escolhi ser humilhada para salvar a pele dela. É coisa simples, concordei, sentindo o gosto de cinza na boca. Imaginei Rogério Rio tomando um gole do vinho e fazendo uma careta. Dá para perceber. Mas é honesto, né? Alguém tem que fazer o serviço sujo. Serviço sujo. A partir daquele dia, eu deixei de existir como pessoa. Virei um acessório incômodo. Uma peça de mobília velha que eles toleravam porque de vez em quando eu achava dinheiro para pagar as contas deles. Eles nunca perguntavam de onde vinha o dinheiro. Camila nunca questionou como a dona de pensão conseguia pagar o vestido de noiva de 30 mil reais ou a lua de mel em Paris. Ela apenas pegava. Pegava como se fosse um direito divino, uma reparação histórica por ter nascido filha de uma mulher simples. Mas houve um momento específico 6 meses atrás, que selou o meu destino e o dela. Eu estava no hospital. Tinha tido uma crise de pressão alta, resultado de tanto estresse e desgosto. Estava deitada na cama com soro na veia, sentindo-me frágil e mortal. Camila entrou no quarto. Ela não perguntou como eu estava. Ela não segurou a minha mão. Ela ficou parada no pé da cama, mexendo no celular.
Mãe, ela disse sem tirar os olhos da tela. A mãe do Rogério, a dona Beatriz, vai dar um jantar beneficente. É muito importante para a imagem dele. Eu preciso que você não vá. Não ir. Mas eu nem fui convidada, respondi fraca. Eu sei. Mas estou avisando para você não aparecer de surpresa como você gosta de fazer. E tem mais. Ela finalmente olhou para mim. Os olhos dela eram frios, vazios de qualquer empatia. O Rogério e eu estávamos conversando. A gente acha que quando você sair daqui, talvez fosse melhor você ir morar num lugar mais adequado. Adequado. Um asilo-mãe, uma casa de repouso, de boa qualidade, claro. Nós pagaríamos. Ela disse: nós pagaríamos com o dinheiro que eu dava a eles. Você está ficando velha, confusa e, sinceramente, ter você morando perto da gente pega mal. A dona Beatriz acha que você é um peso. Um peso. Naquele leito de hospital com o bip do monitor cardíaco, marcando o ritmo da minha decepção, eu percebi que não tinha criado uma filha. Eu tinha criado uma vampira. Ela tinha sugado meu leite, meu suor, meu dinheiro, e agora queria sugar a minha dignidade até a última gota. Ela queria me trancar num asilo para poder brincar de casinha rica, sem a velha da pensão, para atrapalhar o cenário. Eu não disse nada naquele dia. Fechei os olhos e fingi que estava dormindo, mas por dentro eu estava acordando. Acordando de um coma de 28 anos de amor cego. O carro parou suavemente. Mateus desligou o motor. Chegamos, dona Helena, ele disse, tirando-me das minhas memórias. Olhei pela janela. Estávamos na entrada de serviço do Hotel Grande Imperial. A entrada que eu usava para inspecionar as cozinhas, para falar com os funcionários, para garantir que tudo funcionasse perfeitamente. A entrada da verdadeira dona. Obrigada, Mateus. Meus olhos encontraram os dele pelo retrovisor. Ele sabia. Ele sabia de tudo o que eu tinha passado. Ele sabia das humilhações, do desprezo, do silêncio. Eles não perdem por esperar, senhora. Ele disse com um sorriso de quem sabe que a justiça está prestes a ser servida num prato frio. Abri a porta do carro. O ar da noite parecia diferente agora. Não era mais frio, era revigorante. Eu não era mais a mãe rejeitada que chorava no ponto de ônibus. Eu não era mais a governanta senil. Eu não era mais a dona da pensãozinha. Eu ajeitei o meu vestido preto, o mesmo vestido que eles desprezaram. Mas agora ele não parecia um trapo, parecia uma armadura. Peguei a pasta vermelha com as escrituras. Senti o peso do papel, a textura do couro. Aquilo era o meu poder. Aquilo era a minha voz que tinha sido calada por tanto tempo. Caminhei em direção ao elevador privativo. Aquele elevador só abria com a minha digital. Coloquei o dedo no leitor. A luz verde piscou. As portas se abriram silenciosamente, convidando-me a subir. Lá em cima a festa continuava. Eles deviam estar rindo agora. Rogério devia estar contando piadas sobre a velha louca que derrubou o bolo. Beatriz devia estar limpando a mancha no vestido, reclamando do cheiro de pobre. E Camila? Camila devia estar aliviada, pensando que tinha se livrado do problema. Apertei o botão da cobertura. O elevador começou a subir. Eles achavam que eu era o passado que devia ser esquecido. Eles estavam prestes a descobrir que eu era o futuro que eles não podiam evitar. O elevador subia rápido, e com ele subia a minha determinação. Eu não ia apenas expulsá-los. Eu ia dar a eles a lição que eu deveria ter dado há anos. A porta do elevador se abriria em instantes. E quando ela se abrisse, a dona Helena Boazinha não estaria lá. Quem sairia daquele elevador seria a presidente. E a presidente não aceita desaforo. Enquanto o carro blindado deslizava pelas ruas escuras cortando a noite de São Paulo como uma lâmina silenciosa, minha mente viajava para trás muito mais rápido do que as rodas no asfalto. Eu olhava para a nuca de Mateus, meu fiel segurança, mas o que eu via era o rosto de Camila aos 7 anos de idade. Ela tinha os joelhos ralados e chorava porque tinha perdido uma boneca de pano velha. Eu a abracei naquele dia, beijei seus machucados e disse que bonecas a gente conserta, mas o coração a gente protege. Mal sabia eu que 20 anos depois seria ela quem rasgaria o meu coração, não por acidente, mas com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde dói. A transformação de Camila não aconteceu da noite para o dia. Não foi como um interruptor que se apaga. Foi como uma infiltração lenta na parede, aquela mancha de mofo que começa pequena no canto do teto, e quando você percebe, já apodreceu a estrutura da casa inteira. Começou na faculdade.
Eu paguei a mensalidade da Pontifícia Universidade Católica com o dinheiro suado dos primeiros lucros do hotel. Eu queria que ela tivesse o diploma que eu nunca tive, mas a universidade não lhe deu apenas conhecimento, deu-lhe comparação. Camila começou a chegar em casa olhando para os nossos móveis simples com um desdém que eu nunca tinha visto. Ela passava o dedo sobre o sofá de chenille, verificava o pó e suspirava um som longo e cansado, como se viver conosco fosse um fardo insuportável. Mãe, ela disse certa noite, recusando o prato de sopa que eu tinha feito. Você não percebe que cheira a água sanitária? Minhas amigas usam perfumes franceses. As mães delas cheiram a lavanda e jasmim. Você cheira a limpeza pesada. Eu baixei os olhos para as minhas mãos vermelhas, de tanto esfregar o chão do saguão do hotel naquela manhã, porque a faxineira tinha faltado e eu não tinha medo de trabalho. É o cheiro do trabalho honesto, filha, eu respondi tentando manter a voz firme. É esse cheiro que paga a sua faculdade. É cheiro de pobreza, ela retrucou levantando-se da mesa. E eu estou cansada de ser pobre. Aquilo foi o primeiro corte, mas eu tola relevei. Achei que era a fase que era a pressão dos estudos. Deus escreve certo por linhas tortas, eu dizia para mim mesma rezando o terço antes de dormir. Ela vai amadurecer, mas ela não amadureceu. Ela apodreceu. O golpe seguinte veio no dia da formatura. Eu tinha comprado um vestido novo, simples mas elegante. Tinha ido ao cabeleireiro feito as unhas. Eu estava radiante. Quando cheguei ao local da festa, procurei por ela no meio da multidão de becas. Quando a encontrei, ela estava rodeada de colegas, rindo, segurando uma taça de champanhe. Eu me aproximei com o coração transbordando de orgulho, pronta para gritar: filha! Mas antes que eu pudesse abrir a boca, ouvi uma colega perguntar: Camila, aquela ali? Não é a sua mãe, a senhora que está acenando. Camila virou-se. Ela me viu. Viu o meu sorriso, viu os meus braços abertos. E então, sem piscar, sem hesitar um segundo sequer, ela virou as costas para mim. Ouvi a voz dela clara e fria, dizer para a amiga: aquela não. Aquela é a antiga governanta lá de casa. Veio ver se ganhava algum resto de comida da festa. Coitada. É meio senil. Governanta. Senil. Eu parei no meio do salão com o abraço congelado no ar. As palavras dela me atingiram como pedras. Eu não era a mãe dela. Eu era a criada. Eu era a vergonha que precisava ser escondida debaixo do tapete persa. Naquele dia eu não fiz um escândalo. Eu engoli o choro, dei meia volta e fui para casa. Chorei no escuro perguntando a Deus onde eu tinha errado. Teria eu amado demais, teria eu protegido demais. Mas o verdadeiro veneno entrou na vida dela com um nome: Rogério. Quando ela começou a namorar aquele rapaz, a mudança foi completa. Rogério não era apenas rico. Ele era a personificação da futilidade que Camila tanto almejava. Ele vinha de uma família tradicional, dessas que tem brasão na porta e dívidas no banco. Camila olhava para ele como se ele fosse um deus. E para agradar esse deus, ela precisava sacrificar a sua origem. Lembro-me do primeiro jantar que ofereci para ele. Eu fiz um assado, comprei vinho, arrumei a casa com as melhores toalhas. Rogério entrou, olhou para o teto baixo da nossa sala na muca e sorriu. Não foi um sorriso simpático. Foi aquele sorriso de quem visita um zoológico e acha os animais pitorescos. Dona Helena, ele disse, limpando o banco da cadeira com um lenço de papel antes de sentar. A Camila me disse que a senhora tem um negocinho no ramo de hotelaria. É uma pensão, imagino. Eu abri a boca para dizer que era uma rede de hotéis que eu tinha acabado de comprar o terceiro prédio na Avenida Paulista. Mas Camila me cortou. Ela colocou a mão sobre a minha, apertando com força, cravando as unhas na minha pele. É amor, ela disse, olhando fixamente para mim com um aviso mudo e aterrorizante nos olhos. A mamãe tem uns quartinhos que ela aluga. Coisa simples. Para caminhoneiros, gente de passagem. Nada que se compare ao império da sua família. Eu olhei para a minha filha. Vi o desespero no rosto dela. O desespero de parecer maior do que era, diminuindo a mulher que a colocou no mundo. Se eu dissesse a verdade ali, se eu dissesse: eu sou milionária, eu a desmentiria na frente do namorado. Eu a humilharia. E mãe estúpida que sou, escolhi ser humilhada para salvar a pele dela. É coisa simples, concordei, sentindo o gosto de cinza na boca. Imaginei, Rogério riu tomando um gole do vinho e fazendo uma careta. Dá para perceber. Mas é honesto, né? Alguém tem que fazer o serviço sujo. Serviço sujo. A partir daquele dia,
Eu deixei de existir como pessoa. Virei um acessório incômodo, uma peça de mobília velha que eles toleravam porque de vez em quando eu achava dinheiro para pagar as contas deles. Eles nunca perguntavam de onde vinha o dinheiro. Camila nunca questionou como a dona de pensão conseguia pagar o vestido de noiva de 30 mil reais ou a lua de mel em Paris. Ela apenas pegava como se fosse um direito divino, uma reparação histórica por ter nascido filha de uma mulher simples. Mas houve um momento específico 6 meses atrás que selou o meu destino e o dela. Eu estava no hospital, tinha tido uma crise de pressão alta, resultado de tanto estresse e desgosto. Estava deitada na cama com soro na veia, sentindo-me frágil e mortal. Camila entrou no quarto. Ela não perguntou como eu estava. Ela não segurou a minha mão. Ela ficou parada no pé da cama mexendo no celular. Mãe, ela disse sem tirar os olhos da tela. A mãe do Rogério, a dona Beatriz, vai dar um jantar beneficente. É muito importante para a imagem dele. Eu preciso que você não vá, não ir. Mas eu nem fui convidada, respondi fraca. Eu sei. Mas estou avisando para você não aparecer de surpresa como você gosta de fazer. E tem mais. Ela finalmente olhou para mim. Os olhos dela eram frios, vazios de qualquer empatia. O Rogério e eu estávamos conversando. A gente acha que quando você sair daqui, talvez fosse melhor você ir morar num lugar mais adequado. Adequado. Um asilo-mãe. Uma casa de repouso. De boa qualidade, claro. Nós pagaríamos. Ela disse. Nós pagaríamos com o dinheiro que eu dava a eles. Você está ficando velha, confusa e, sinceramente, ter você morando perto da gente pega mal. A dona Beatriz acha que você é um peso. Um peso. Naquele leito de hospital, com o bip do monitor cardíaco marcando o ritmo da minha decepção, eu percebi que não tinha criado uma filha. Eu tinha criado uma vampira. Ela tinha sugado meu leite, meu suor, meu dinheiro, e agora queria sugar a minha dignidade até a última gota. Ela queria me trancar num asilo, para poder brincar de casinha rica sem a velha da pensão para atrapalhar o cenário. Eu não disse nada naquele dia. Fechei os olhos e fingi que estava dormindo. Mas por dentro eu estava acordando. Acordando de um coma de 28 anos de amor cego. O carro parou suavemente. Mateus desligou o motor. Chegamos, dona Helena, ele disse tirando-me das minhas memórias. Olhei pela janela. Estávamos na entrada de serviço do Hotel Grande Imperial. A entrada que eu usava para inspecionar as cozinhas, para falar com os funcionários, para garantir que tudo funcionasse perfeitamente. A entrada da verdadeira dona. Obrigada, Mateus. Meus olhos encontraram os dele pelo retrovisor. Ele sabia. Ele sabia de tudo o que eu tinha passado. Ele sabia das humilhações, do desprezo, do silêncio. Eles não perdem por esperar. Senhora, ele disse com um sorriso de quem sabe que a justiça está prestes a ser servida num prato frio. Abri a porta do carro. O ar da noite parecia diferente agora. Não era mais frio. Era revigorante. Eu não era mais a mãe rejeitada que chorava no ponto de ônibus. Eu não era mais a governanta senil. Eu não era mais a dona da pensãozinha. Eu ajeitei o meu vestido preto. O mesmo vestido que eles desprezaram. Mas agora, ele não parecia um trapo. Parecia uma armadura. Peguei a pasta vermelha com as escrituras. Senti o peso do papel, a textura do couro. Aquilo era o meu poder. Aquilo era a minha voz que tinha sido calada por tanto tempo. Caminhei em direção ao elevador privativo. Aquele elevador só abria com a minha digital. Coloquei o dedo no leitor. A luz verde piscou. As portas se abriram silenciosamente, convidando-me a subir. Lá em cima, a festa continuava. Eles deviam estar rindo agora. Rogério devia estar contando piadas sobre a velha louca que derrubou o bolo. Beatriz devia estar limpando a mancha no vestido, reclamando do cheiro de pobre. E Camila? Camila devia estar aliviada, pensando que tinha se livrado do problema. Apertei o botão da cobertura. O elevador começou a subir. Eles achavam que eu era o passado que devia ser esquecido. Eles estavam prestes a descobrir que eu era o futuro que eles não podiam evitar. O elevador subia rápido e com ele subia a minha determinação. Eu não ia apenas expulsá-los. Eu ia dar a eles a lição que eu deveria ter dado há anos. A porta do elevador se abriria em instantes. E quando ela se abrisse, a dona Helena boazinha não estaria lá. Quem sairia daquele elevador seria a presidente. E a presidente não aceita desaforo.
As portas duplas se abriram com um rangido pesado de madeira nobre, anunciando a minha entrada como o toque de um sino fúnebre. A luz dourada dos lustres de cristal me atingiu o rosto, cegando-me por um instante, mas eu não pisquei. Eu não podia piscar. A música, uma valsa suave tocada por um quarteto de cordas que eu pagava, vacilou e morreu. O silêncio que se instalou no salão não foi de respeito. Foi de choque. 200 pares de olhos pertencentes à elite de São Paulo viraram-se na minha direção. Eles viam uma senhora de vestido preto, simples sapatos gastos e cabelos grisalhos parada na entrada do evento mais exclusivo do ano. Eles viam uma intrusa, uma mancha na paisagem perfeita. Mas eu via um campo de batalha, e eu estava armada até os dentes. Rogério foi o primeiro a me ver. Ele estava no centro do salão com uma taça de champanhe erguida, prestes a fazer um brinde, provavelmente celebrando a minha aposentadoria ou a sua própria esperteza. Quando os olhos dele encontraram os meus, o sorriso dele murchou como uma flor no ácido. A taça tremeu na mão dele. Ele não parecia assustado, não ainda. Ele parecia furioso. Uma fúria vermelha violenta de quem não admite que a criadagem estrague o seu momento de glória. Ele marchou na minha direção, os passos ecoando no mármore. Beatriz veio logo atrás, o vestido de lantejoulas, fazendo um barulho de cascavel a cada movimento. O rosto dela era uma máscara de ódio puro. O que você pensa que está fazendo aqui, sua velha maluca? Rogério sibilou baixo o suficiente para não alarmar os convidados mais distantes, mas alto o bastante para eu sentir o cheiro de álcool e desprezo no hálito dele. Eu não mandei você ir embora. Você quer que eu chame a polícia por invasão. Você quer ser arrastada daqui algemada. Eu não recuei. Nem 1 milímetro. Mantive a coluna reta, sustentada pelos anos de trabalho duro que aquele homem jamais conheceria. Olhei para ele com a calma de quem observa uma criança birrenta, que não sabe que o castigo está chegando. Eu vim terminar. O que comecei, Rogério, respondi, minha voz firme e cortante. Eu trouxe a sobremesa. Só que desta vez não é doce. É bem amarga. Você está delirando, Beatriz gritou, perdendo a compostura de dama da sociedade. Ela apontou um dedo manicurado cheio de anéis para o meu rosto. Olha para você. Olha para esses trapos. Você está fedendo a mofo e a fracasso. Você está envergonhando a minha família, envergonhando o meu filho. Saia daqui antes que eu mesma te jogue escada abaixo. A crueldade dela não me feria mais. Ela bateu no meu peito, mas encontrou uma parede de aço. No entanto, o que veio a seguir? Ah, isso doeu. Camila surgiu por trás do marido. Ela estava pálida, os olhos arregalados de terror. Mas não terror por mim. Terror por ela. Terror pelo que as amigas iam pensar. Ela olhou para os lados, viu os convidados cochichando, viu os olhares de julgamento. E então ela olhou para mim. Mãe. Ela gemeu com uma voz chorosa que um dia me faria correr para acalentar. Lá. Por favor, para. Você está estragando tudo. Você está me humilhando. Se você me ama, se você tem um pingo de amor por mim, dá meia volta e some. Finge que nunca veio. Finge que não me conhece. Finge que não me conhece. Aquelas palavras foram a última pá de cal sobre o túmulo da nossa relação. Minha própria filha preferia ser órfã a ser filha da mulher que lhe deu tudo. O meu coração, que já estava em pedaços, virou pó, mas do pó às vezes nasce a fênix. Deixe seu abraço virtual para Helena nos comentários. Diga de onde você é. Sua mensagem pode ser o conforto que alguém precisa hoje, porque a dor de uma mãe rejeitada é uma ferida que nunca cicatriza sozinha. Olhei para Camila com uma tristeza infinita. Eu te amei mais do que a minha própria vida, filha. Mas hoje eu percebo que amei uma miragem. Você não é minha filha. Você é filha da vaidade deles. Chega, Rogério berrou, perdendo o controle. O rosto dele estava roxo. Ele estalou os dedos no ar, um gesto arrogante, chamando a atenção de todos. Segurança. Segurança. Tirem esse lixo daqui. Agora. Eu quero essa mulher na sarjeta em 2 minutos. Os convidados prenderam a respiração. A música parou de vez. O silêncio era absoluto, pesado, sufocante. 2 seguranças enormes brutamontes, contratados por uma empresa terceirizada, que Rogério escolheu por ser mais barata, começaram a caminhar na minha direção. Eles tinham ordens. Eles viam apenas uma velha pobre causando problemas num evento de ricos. Um deles, um homem com uma cicatriz na sobrancelha, estendeu a mão para agarrar o meu braço. Vamos, senhora. Sem escândalo.
Acompanhe-nos por bem ou por mal. Eu vi o sorriso de triunfo no rosto de Beatriz. Vi o alívio covarde no rosto de Camila. Vi a arrogância no rosto de Rogério. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que a força bruta ia me calar. Mas antes que a mão do segurança tocasse a minha pele, uma sombra se moveu. Rápida, precisa, letal. Mateus, meu chefe de segurança, saiu de trás de mim. Ele não estava sozinho. Num piscar de olhos, 4 homens de terno preto da minha equipe pessoal. Homens que estavam comigo há décadas. Homens que conheciam o nome dos meus netos e que respeitavam a minha história. Surgiram das sombras do corredor, formando uma barreira impenetrável ao meu redor. Mateus interceptou a mão do segurança terceirizado no ar. Ele não usou força excessiva, apenas a pressão exata para imobilizar o homem. O olhar de Mateus era gelado. Se você tocar num fio de cabelo dela, Mateus disse com uma voz baixa e perigosa que ecoou pelo salão silencioso, você nunca mais vai arrumar emprego nesta cidade. Solte-a. O segurança recuou assustado com a autoridade daquele homem. Rogério ficou boquiaberto. O que é isso? Quem são vocês? Eu sou o CEO desta empresa. Eu dei uma ordem. Mateus, você está demitido. Você e esses seus capangas saíam da minha frente. Rogério avançou tentando passar por Mateus para chegar até mim. Ele levantou a mão, talvez para me empurrar, talvez para me bater. O desespero o tornava imprudente, mas Mateus não se moveu. Ele apenas estufou o peito, bloqueando o caminho do príncipe. E então, ele disse as palavras que mudaram a gravidade da sala. As palavras que fizeram o tempo parar. O senhor não pode me demitir, seu Rogério, porque o senhor não é o dono de nada aqui. Mateus virou-se para mim, ignorando completamente o homem que gritava, ignorando a sogra histérica, ignorando a filha ingrata. Ele ignorou 200 pessoas ricas e poderosas. Ele olhou apenas para mim, a mulher de vestido preto e sapatos gastos. E num gesto solene que fez o queixo de todos cair, Mateus fez uma reverência. Não uma simples inclinação de cabeça. Uma reverência respeitosa profunda, de quem saúda uma rainha que volta do exílio. Bem-vinda de volta à sua casa. Ele disse alto e claro. Senhora Presidente. Um murmúrio de choque correu pela multidão como uma onda elétrica. Presidente. Aquela senhora. Rogério riu, uma risada nervosa histérica. Presidente. Você está louco. Essa velha é uma ninguém. Ela é uma cozinheira. Ela não tem onde cair morta. Mas o riso dele morreu na garganta quando viu o que aconteceu a seguir. O gerente-geral do hotel, senhor, Alencar, um homem que sempre tratou Rogério com uma polidez fria, saiu de trás do balcão do bar. Ele caminhou até mim apressado, arrumando a gravata. Atrás dele veio o chefe de cozinha com seu chapéu branco alto, e atrás deles os garçons mais antigos, aqueles que trabalhavam ali desde a inauguração. Eles não olharam para Rogério. Eles não olharam para Beatriz. Eles formaram um semicírculo ao meu redor. Dona Helena, senhor Alencar, disse a voz trêmula de emoção. Nós estávamos esperando por este momento. O hotel é seu. Nós somos seus. O chefe de cozinha, um francês orgulhoso que não baixava a cabeça para ninguém, tirou o chapéu. Madame Helena. A cozinha aguarda as suas ordens. Foi uma honra servir a senhora todos estes anos, mesmo em segredo. Eu olhei para Rogério. Ele estava branco como um papel. A realidade estava começando a penetrar na bolha de ilusão dele. Ele olhou para os funcionários, para Mateus e depois para mim. Isso é um golpe! Beatriz gritou a voz estridente de pânico. Eles combinaram. É um teatro. Essa mulher não tem nada. Ela mora numa casa caindo aos pedaços na muca. Eu dei um passo à frente. Os meus seguranças abriram caminho como o mar vermelho se abrindo para Moisés. Eu não precisava gritar. Eu tinha o silêncio do poder. Eu moro na muca porque eu escolhi Beatriz, eu disse, minha voz calma preenchendo o salão. Porque lá as pessoas valem pelo que são, não pelo que vestem. Mas este hotel, abri os braços abrangendo o luxo ao nosso redor, o mármore, o ouro, o cristal. Este hotel foi comprado com o lucro das minhas coxinhas, com o dinheiro das minhas noites sem dormir, com o suor que você diz que fede. Tirei da pasta vermelha a escritura original do imóvel. O papel era grosso oficial. Levantei-o para que todos pudessem ver. Este prédio é meu. A Peças Industriais Torres é minha. A holding que controla tudo isso. Sou eu. Olhei para Camila.
Ela estava encostada na parede, segurando-se para não cair. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem perfeita. Ela sabia. No fundo, ela sempre soube da minha força, mas escolheu ignorar. Lá, agora a força estava diante dela e era aterrorizante. Mas vocês... Continuei voltando meu olhar para Rogério, que agora tremia visivelmente. Vocês acharam que podiam me descartar. Acharam que podiam me humilhar na minha própria casa. Vocês esqueceram a regra número 1 dos negócios. Rogério, nunca subestime quem assina o seu cheque. Rogério tentou falar. Dona Helena, eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido, cortei fria. Foi caráter. Ou a falta dele. Virei-me para Mateus. Mateus, por favor. A festa acabou para eles. Cancele o serviço VIP. Desligue o som. E peça para os garçons pararem de servir. E os convidados, senhora Mateus perguntou. Olhei para a multidão de rostos chocados. Os convidados podem ficar. Mas a festa agora é minha. E as regras mudaram. Apontei para a família da minha filha. Tirem eles da área VIP. Agora, eles não têm mais crédito nesta casa. O que aconteceu a seguir foi o início da verdadeira humilhação. Mas o golpe de misericórdia, aquele que os deixaria de joelhos, ainda estava por vir. Porque tirar o orgulho deles era fácil. Tirar o dinheiro. Isso seria o verdadeiro espetáculo. E eu tinha a ferramenta perfeita para isso no meu bolso. Aquele silêncio que se abateu sobre o salão não era apenas a ausência de som. Era a presença palpável do medo. Beatriz tinha a boca entreaberta, o batom vermelho, parecendo agora uma cicatriz feia no rosto pálido. Rogério suava frio, as gotas brilhando na testa sob a luz impiedosa dos lustres. E Camila? Camila olhava para mim como se eu fosse uma assombração, como se a mãe que ela achava conhecer tivesse se desintegrado e no lugar surgisse uma estranha, poderosa e vingativa. Eu não disse uma palavra. A minha entrada triunfal, escoltada por Mateus e seus homens, tinha falado por si só, mas o golpe final ainda não tinha sido dado. Eu atravessei o salão, ignorando os olhares atônitos dos convidados, ignorando o burburinho que começava a crescer como um enxame de abelhas furiosas. Eu tinha um destino, o elevador privativo, aquele que levava a cobertura à sala da presidência, ao trono que eles tentaram usurpar. Vamos. Mateus, ordenei sem olhar para trás. Mas antes que eu pudesse alcançar as portas de metal polido, Rogério correu na minha frente, bloqueando o caminho. O desespero lhe dava uma coragem estúpida. Onde você pensa que vai? Ele gritou, a voz falhando aguda. Você não pode subir lá. Aquela sala é minha. Eu sou o CEO. Seguranças. Tirem essa mulher daqui. Os seguranças dele, aqueles rapazes inexperientes contratados para a festa, olharam para Mateus. Mateus, com seus ombros largos e olhar de granito, apenas balançou a cabeça negativamente. Um aviso mudo, e os rapazes recuaram. Eles sabiam quem era o verdadeiro chefe ali. Saia da minha frente, Rogério, eu disse com uma calma que assustava até a mim mesma. Você não é CEO de nada. Você é um menino brincando de escritório com o dinheiro da sogra. Isso é meu. Ele insistiu, batendo no peito, tentando inflar o ego murcho. Eu assinei os papéis. Eu tenho a procuração. Procuração, eu ri. Foi um som curto seco. Aquela procuração que você me fez assinar dizendo que era para resolver problemas com o IPTU? Aquela que você usou para transferir as ações para o seu nome? Rogério. Você achou mesmo que eu era tão estúpida assim? Eu vi o medo real nos olhos dele pela primeira vez. Ele sabia. Ele sabia que eu sabia. Ele gaguejou. Eu fiz o melhor para a empresa. Você estava velha. Você não entendia de negócios modernos. Negócios modernos, repeti, dando um passo à frente, obrigando-o a recuar. Tipo desviar dinheiro para contas no Panamá. Tipo falsificar balancetes. Tipo comprar bolsas de 30 mil reais para a minha filha, enquanto os funcionários da limpeza estão com os salários atrasados. É essa a sua modernidade. Um suspiro coletivo varreu o salão. Os convidados à elite de São Paulo ouviam cada palavra. A reputação de Rogério estava sendo destruída em tempo real, tijolo por tijolo. Mãe para Camila gritou, correndo para o lado do marido. Você está louca. Você está inventando coisas. O Rogério nunca faria isso. Eu olhei para ela. Minha filha, tão cega, tão perdida na ilusão que ela mesma criou.
Você acha que eu inventaria isso, Camila? Perguntei com a voz embargada de tristeza, não de raiva. Eu preferiria morrer a ter que admitir que minha filha se casou com um bandido. Mas a verdade não se importa com o que a gente prefere. Eu fiz um sinal para Mateus. Ele abriu a pasta vermelha e tirou um envelope pardo. Dentro dele estavam as cópias dos extratos bancários que Lorena tinha me dado, as notas fiscais frias, as provas do crime. Aqui está, eu disse, estendendo o envelope para Camila. Leia. Veja com seus próprios olhos onde foi parar o dinheiro da faculdade dos seus filhos. Veja quanto custou a sua vida perfeita. Camila pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ela olhou para Rogério buscando uma negativa, buscando uma defesa. Mas Rogério não olhava para ela. Ele olhava para o chão derrotado. Não. Ela sussurrou abrindo o envelope. Os olhos dela percorreram os papéis. O rosto dela se contraiu numa careta de dor física. Isso não pode ser verdade. Rogério. Ele não respondeu. Rogério, ela gritou sacudindo o braço dele. Diga que é mentira. Diga que a minha mãe está louca. Ele não pode dizer. Filha, eu respondi por ele. Porque ele sabe que se abrir a boca para mentir mais uma vez, eu chamo a polícia agora mesmo. E eu tenho certeza que a Polícia Federal vai adorar ver esses comprovantes de evasão de divisas. Polícia Federal. Aquelas duas palavras pairaram no ar como uma guilhotina. Beatriz, que até então estava paralisada de choque, soltou um gemido e se abanou com a mão fingindo um desmaio que ninguém comprou. Eu me virei para o gerente-geral do hotel, o Sr. Alencar, que assistia a tudo com uma expressão de satisfação contida. Sr. Alencar, eu chamei. Sim, dona Helena. Ele respondeu prontamente, ignorando completamente Rogério. A festa na cobertura está cancelada. Imediatamente. Mas dona Helena. Rogério tentou protestar fraco. Os convidados, a imprensa. A imprensa vai adorar saber que o jovem empreendedor do ano é um fraudador, eu cortei. Mas eu sou generosa. Eu não vou expulsar os seus convidados para a rua. Ainda não. Olhei para o salão, para as mesas decoradas, para o champanhe no gelo. Eles podem ficar, continuei. Mas não aqui. Este salão é para gente honesta. Senhor Alencar, por favor, transfira a festa do Sr. Rogério e da Sra. Beatriz para o bar do saguão, aquele perto da cozinha, onde servem amendoim e cerveja. O bar, Beatriz guinchou recuperando a voz. Aquele lugar barulhento com aquelas pessoas comuns. Você não pode fazer isso. Eu sou Beatriz Albuquerque. Eu exijo respeito. Você exige respeito, eu ri, e foi um riso amargo. Você me chamou de mendiga na porta do meu próprio hotel. Você humilhou a mulher que construiu o teto onde você está pisando. O respeito, Beatriz, se conquista. E você acabou de perder o último pingo que eu tinha por você. Virei-me para Mateus. Leve-os. E certifique-se de que eles paguem a conta. Cada centavo. O meu crédito acabou. Mateus fez um sinal para os seguranças. Eles avançaram cercando a família. Rogério, Beatriz e Camila foram conduzidos para fora do salão de gala, empurrados gentilmente, mas firmemente em direção aos elevadores de serviço. A humilhação era completa. Eles não sairiam pela porta da frente. Sairiam pelos fundos como o lixo que tentaram me fazer sentir. Enquanto eles eram levados, Camila olhou para trás uma última vez. Nossos olhares se encontraram. Eu vi a mágoa nos olhos dela, a confusão, o medo. Mas eu não vi arrependimento. Ainda não. Ela ainda me culpava. Ela ainda achava que eu era a vilã que tinha estragado a festa dela. Isso ainda não acabou, mãe, ela gritou, antes que as portas do elevador se fechassem. Você vai se arrepender disso. Eu já me arrependo, filha, sussurrei para o ar vazio. Me arrependo de não ter feito isso antes. O salão ficou em silêncio novamente. Os convidados atordoados olhavam para mim. Eu estava sozinha no centro do palco com o meu vestido preto simples e os meus sapatos velhos. Mas eu me sentia maior do que o prédio. Eu me sentia a dona de tudo aquilo. Senhoras e senhores, eu disse, dirigindo-me à multidão. Peço desculpas pelo transtorno. A festa acabou aqui em cima, mas o bar lá embaixo está aberto. E a primeira rodada é por conta da casa. Da vezes, minha vezes casa. Houve um momento de hesitação, e então alguém começou a aplaudir. Foi o Gustavo Renteria, depois a doutora Fernanda. E logo todo o salão estava aplaudindo. Não aplausos educados, mas aplausos de verdade de quem tinha acabado de assistir a um espetáculo de justiça. Eu caminhei até o elevador privativo, o elevador da presidência. Coloquei o dedo no leitor biométrico.
Ele reconheceu a minha digital instantaneamente. As portas se abriram. Entrei. Apertei o botão do último andar. Enquanto o elevador subia, levando-me para longe da confusão, para longe da dor, eu senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de alívio. A velha Helena, a mãe submissa à mulher invisível. Ela tinha ficado lá embaixo, esmagada junto com o bolo no tapete. Quem subia naquele elevador era a Helena Torres, a fundadora, a presidente. E ela tinha muito trabalho a fazer. A porta se abriu no meu escritório. A sala estava escura e iluminada apenas pelas luzes da cidade lá fora. Caminhei até a minha mesa, passei a mão pela madeira fria, sentei-me na minha cadeira, peguei o telefone. Disquei um número. Alô, gerente do banco, aqui é Helena Torres. Eu quero cancelar todos os cartões corporativos vinculados ao Rogério e à Camila. Agora. Bloqueie tudo. Contas, cartões de crédito, cheques. Quero que eles não consigam comprar nenhuma bala na esquina. Desliguei. A guerra tinha começado. E eu tinha acabado de cortar o suprimento de oxigênio do inimigo. A máscara caiu. O poder voltou para as mãos certas. Mas a vingança ainda tinha um prato principal para ser servido. E ele seria servido frio no bar barulhento do térreo, onde a conta estava prestes a chegar. E eu sabia que eles não teriam como pagar. Clique no like se você quer ver a justiça ser feita. Quem você acha que é o verdadeiro vilão dessa história? Rogério com sua ganância? Beatriz com sua arrogância? Ou Camila com sua cegueira? Deixe sua opinião nos comentários. A noite ainda não acabou. Do alto da minha torre de vidro, isolada pelo silêncio refrigerado do escritório da presidência, eu observava o espetáculo final através das telas de alta definição do sistema de segurança. Eu não precisava estar lá embaixo para sentir o cheiro do medo deles. A imagem pixelada transmitia o pânico com uma clareza brutal. Sentada na minha cadeira de couro com uma xícara de chá fumegante nas mãos, chá de verdade, não aquele champanhe aguado que eles serviam para comprar lealdade. Eu me sentia como uma diretora de teatro assistindo ao último ato de uma tragédia grega. Mas ali não havia heróis. Havia apenas vilões descobrindo que suas capas não os faziam voar. Rogério, Beatriz e Camila foram conduzidos para fora do salão de gala como gado marcado. Os meus seguranças não precisaram empurrá-los. A vergonha fazia o trabalho pesado, curvando as costas deles, fazendo-os andar rápido, fugindo dos olhares de julgamento dos convidados que permaneceram. Eles entraram no elevador de serviço, uma ironia que eu saboreei lentamente, lembrando de todas as vezes que fui obrigada a usar a porta dos fundos na casa da minha própria filha. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, a realidade os atingiu como um tapa na cara. O saguão do hotel estava movimentado, barulhento, cheio de turistas arrastando malas e hóspedes reclamando do Wi-Fi. Não havia tapete vermelho ali. Não havia exclusividade. Havia apenas a vida real, crua e sem filtro. O Sr. Alencar, seguindo minhas instruções à risca, os guiou não para a saída, mas para o bar do saguão. Aquele canto apertado perto da cozinha, onde o cheiro de batata frita e hambúrguer impregnava as roupas. Era o lugar onde os motoristas esperavam os patrões. Era o lugar onde eles, na sua arrogância infinita, jamais colocariam os pés por vontade própria. Por favor, sentem-se, viu, senhor. Alencar gesticular na tela, indicando uma mesa bamba de metal perto da porta giratória. Beatriz olhou para a cadeira como se ela estivesse coberta de pregos. O vestido de lantejoulas dela, que lá em cima parecia brilhar ali embaixo, parecia apenas uma fantasia barata e exagerada. Ela se sentou na ponta da cadeira, segurando a bolsa de grife no colo com força, como se tivesse medo de ser roubada pelo ar que respirava. Rogério, vermelho e suando, afrouxou a gravata. Ele olhava para os lados paranoico, verificando se alguém importante o via naquele chiqueiro, como ele certamente chamaria o local. E Camila? Camila simplesmente desabou na cadeira. Ela não olhava para nada. O olhar dela estava fixo no vazio perdido, como alguém que acabou de ver a casa pegar fogo e não sabe por onde começar a catar as cinzas. Mas o pior ou o melhor, dependendo do ponto de vista, ainda estava por vir. Os convidados VIPs, aqueles investidores e amigos da alta sociedade que Rogério tentava impressionar, começaram a descer. Eles não ficaram na festa. Sem o anfitrião e com o escândalo pairando no ar, a magia tinha acabado.
Eles passaram pelo saguão apressados, fingindo que não viam o trio sentado na mesa do bar. Vi Rogério tentar se levantar. Ele estendeu a mão para um banqueiro importante que passava. Doutor Figueiredo, espere. Foi tudo um mal-entendido. Minha sogra está desequilibrada. O banqueiro nem diminuiu o passo. Ele apenas ajeitou o paletó e desviou o olhar como se Rogério fosse um vendedor de rua inconveniente. Um a um, os amigos viraram as costas. Os ratos abandonavam o navio, e o navio tinha o nome de Rogério estampado no casco. A solidão deles naquela mesa lotada era palpável. Eles estavam cercados de gente, mas estavam completamente sozinhos. Foi então que o garçom chegou. Não um garçom de luvas brancas. Um rapaz jovem com o uniforme manchado de ketchup segurando uma comanda eletrônica. Ele não sabia quem eles eram. Para ele, eram apenas 3 clientes mal-humorados ocupando uma mesa de 4 lugares. Vão querer alguma coisa? O rapaz perguntou. Pude ler os lábios dele. Não queremos nada. Beatriz gritou histérica. Queremos sair deste lugar horrível. Senhora, o senhor Alencar interveio surgindo do nada como um fantasma da justiça. Ele segurava uma pasta preta. Antes de saírem, há uma pendência a ser resolvida. A festa na cobertura foi cancelada, mas os serviços já prestados, incluindo o buffet, que foi aberto às bebidas consumidas, e a reserva do espaço geraram um custo. Como a conta corporativa foi bloqueada pela proprietária, o pagamento deve ser feito agora pessoalmente. Ele colocou a fatura na mesa. O papel branco brilhou sob a luz fluorescente. Rogério pegou o papel. Eu dei zoom na câmera. Pude ver os olhos dele saltarem das órbitas. O valor não era pequeno. Era o preço da arrogância deles. Isso é um roubo. Ele berrou batendo na mesa de metal, fazendo-a vibrar. Eu não vou pagar isso. A empresa paga isso. Eu sou o diretor. O senhor vezes era vezes o diretor Alencar corrigiu impassível. No momento o senhor é um cliente sem reserva. E a política da casa é pagamento imediato. Rogério bufou com aquele ar de superioridade de quem acha que as regras não se aplicam a ele. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e sacou a carteira de couro de avestruz. Puxou o cartão corporativo Platinum, aquele cartão preto pesado que ele adorava jogar na mesa dos restaurantes para impressionar a Camila. Passa isso aqui, ele ordenou jogando o cartão no peito do garçom. E rápido. Eu quero ir embora. O garçom, visivelmente irritado, pegou o cartão e inseriu na maquininha. Eu me inclinei para a frente na minha cadeira lá no escritório. Aquele era o momento em que a guilhotina descia. Rogério digitou a senha com força agressivo. A máquina processou. 1 segundo. 2 segundos. Bip. 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 O som de erro. A luz vermelha piscou. Transação negada, o garçom disse alto o suficiente para a mesa ao lado ouvir. Impossível. Rogério rosnou. Tem limite infinito. Tenta de novo. Essa máquina de vocês está quebrada. O garçom tentou de novo. Bip. 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 Negado, senhor. Código 05. Bloqueio de segurança. O banco informa que o cartão foi cancelado por suspeita de fraude. Fraude. A palavra pairou no ar pesada e suja. As pessoas nas mesas vizinhas pararam de comer para olhar. O homem de terno caro que gritava com o garçom estava sendo acusado de fraude por uma maquininha de cartão. O rosto de Rogério passou de vermelho para um branco cadavérico. Ele sabia. Ele sabia que eu tinha ligado para o banco. Ele sabia que a torneira tinha secado. Tente. Ele puxou um cartão pessoal. Ouro. Negado. Este aqui, um cartão de débito. Saldo insuficiente. Beatriz cobriu o rosto com as mãos. A dama da sociedade estava sendo exposta como uma caloteira em praça pública. Por favor, mãe. Rogério virou-se para Beatriz, a voz agora um sussurro desesperado suando bicas. Você tem algum cartão aí? O meu deve estar com problema no chip. Eu deixei minha carteira no carro. Beatriz mentiu, agarrando a bolsa com força. Eu sabia que ela tinha dinheiro. Mas Beatriz era o tipo de pessoa que preferia ver o filho ser humilhado a gastar o próprio dinheiro para salvá-lo. O garçom cruzou os braços. O senhor Alencar fez um sinal e 2 seguranças se aproximaram da mesa discretos, mas ameaçadores. Senhor, se não puder pagar, teremos que chamar a polícia. Alencar disse suavemente. Estelionato é crime. Polícia. De novo aquela palavra. Camila, que até então parecia uma estátua de sal, começou a se mexer.
Ela abriu a bolsa pequena de festa. As mãos dela tremiam tanto que ela derrubou um batom no chão. Ela começou a revirar o interior da bolsa, tirando notas amassadas, moedas, cartões de fidelidade de lojas de cosméticos. Eu tenho algum dinheiro aqui, ela murmurou, a voz chorosa. Ela colocou uma nota de R$ 50 na mesa, depois uma de 20, depois algumas moedas. Era patético, era humilhante. A minha filha, a princesa que eu criei para nunca passar necessidade, estava contando moedas num bar de hotel para livrar o marido da cadeia. Não é suficiente, senhora, o garçom disse sem piedade. Falta muito. Rogério olhou para Camila com raiva, como se a culpa fosse dela por não ter dinheiro suficiente. Você não tem outro cartão, Camila, aquele que sua mãe te deu. Ela cancelou. Ela cancelou tudo, Rogério. Você não entende. Camila gritou, explodindo ali mesmo. Nós não temos nada, acabou. O desespero dela era real. E foi a única coisa naquela noite que me fez sentir uma pontada de dor. Mas eu não podia ceder. Se eu cedesse agora, a lição se perderia. O relógio Alencar sugeriu apontando para o pulso de Rogério. É um Rolex, não é? Podemos aceitá-lo como garantia até que a transferência bancária seja feita amanhã. Rogério protegeu o pulso com a outra mão. Aquele relógio era o símbolo do status dele. Era a única coisa que lhe restava da sua identidade de homem de sucesso. Não. Isso não. É o relógio ou a delegacia, senhor? O segurança disse, dando um passo à frente. Rogério olhou para Beatriz implorando ajuda. Ela desviou o olhar. Olhou para Camila. Ela estava chorando sobre as notas amassadas. Ele estava sozinho. Lentamente, com a dignidade escorrendo pelos dedos, ele desabotoou a pulseira do relógio. Colocou o objeto de metal pesado sobre a mesa de alumínio barato. O som metálico foi o som final da derrota dele. Podem ir, Alencar, disse pegando o relógio. Eles se levantaram, arrastando os pés humilhados, destruídos. Atravessaram o saguão sob os olhares curiosos e os risinhos dos hóspedes. Saíram pela porta giratória para a noite fria, sem carro, sem motorista, sem dinheiro para o táxi. Teriam que andar, ou pegar um ônibus. Desliguei o monitor. A tela ficou preta, refletindo o meu rosto cansado, mas satisfeito. Acabou. O império de mentiras deles tinha ruído, mas o meu trabalho ainda não tinha terminado. Agora que eles estavam no chão, era hora de garantir que eles aprendessem a levantar sozinhos, ou que ficassem lá para sempre. Peguei o telefone. Disquei para a doutora Fernanda. Fernanda, eles saíram. Pode preparar a segunda fase. Amanhã de manhã eu quero uma auditoria completa na mesa do Sebastião e quero que você bloqueie o acesso deles à casa de campo e aos carros da empresa. Se eles querem recomeçar, vão recomeçar do zero. Absolutamente do zero. Desliguei. Olhei para a cidade lá fora. As luzes continuavam brilhando indiferentes. Agora é com você, minha filha. Sussurrei para o vidro. Vamos ver de que material você é feita quando não tem o meu cartão de crédito para te segurar. O silêncio do escritório foi a única resposta. O ultimato estava dado. A próxima vez que eu visse a minha filha, ela não seria mais a menina mimada. Ou ela viraria uma mulher, ou ela me perderia para sempre. A noite da humilhação no Gran Imperial não terminou quando os portões de vidro se fecharam atrás das costas curvadas de Rogério e Camila. Para mim, ela continuou pulsando como uma ferida aberta durante toda a madrugada fria de São Paulo. Voltei para casa sozinha no banco de trás do carro blindado, sentindo o peso do silêncio que se instalou na minha vida. Eu tinha vencido a batalha. Tinha esmagado a arrogância deles, exposto às mentiras e recuperado o controle do meu patrimônio. Mas quando entrei no meu apartamento simples na Muca, o vazio que me recebeu foi ensurdecedor. Não havia aplausos. Não havia abraços de vitória. Havia apenas eu, Helena Torres, a mulher que teve que destruir a própria família para salvar a própria alma. Dormi pouco. Acordei antes do sol com a cabeça latejando e o coração pesado. Preparei o café segurando a xícara com as duas mãos para aquecer os dedos gelados e fiquei olhando para a rua vazia pela janela da cozinha. Eu sabia que eles viriam. Não Rogério, aquele covarde, certamente estava escondido debaixo da saia da mãe ou chorando as pitangas em algum bar barato. Nem Beatriz, cuja soberba jamais permitiria que ela se rebaixasse a pedir perdão. Mas Camila viria. Eu conhecia minha filha. Conhecia o desespero nos olhos dela naquela noite. Ela viria porque não tinha mais para onde correr.
O castelo de areia tinha sido levado pela maré e ela estava se afogando. Eram 9 horas da manhã quando o interfone tocou. O som agudo cortou o ar parado da sala como um grito. Eu sabia quem era antes mesmo de atender. Dona Helena, é a sua filha. Ela está chorando muito. Posso deixar subir? A voz do porteiro. Seu Zé soava preocupada. Ele me conhecia há 30 anos. Viu Camila crescer. Sabia que aquela menina não chorava fácil não na frente dos outros. Pode, seu Zé. Mande-a subir. Abri a porta e esperei. Ouvi os passos lentos no corredor, o som arrastado de quem carrega o peso do mundo nos sapatos. Quando ela apareceu na curva, meu coração de mãe quis correr até ela. Camila estava irreconhecível. O vestido de festa vermelho, agora amassado e manchado, parecia uma fantasia grotesca à luz do dia. O cabelo estava despenteado, a maquiagem borrada formava máscaras negras ao redor dos olhos inchados. Ela não tinha a arrogância da noite anterior. Não tinha a altivez da esposa do CEO. Ela era apenas uma menina quebrada. Mãe. A voz dela saiu num fiapo rouco. Ela parou na soleira da porta sem coragem de entrar. Mãe, por favor. Me ajuda. Eu não me movi. Fiquei parada no meio da sala com os braços cruzados, segurando-me para não ceder. Se eu a abraçasse agora, se eu dissesse, vai ficar tudo bem, eu estaria condenando-a a ser uma eterna criança mimada. Eu estaria validando a fraqueza dela. O amor às vezes precisa ser duro como aço para ser verdadeiro. Entre Camila, eu disse seca. Mas não pense que vai encontrar colo. O colo acabou ontem à noite quando você me expulsou daquela festa. Ela entrou fechando a porta com cuidado, como se tivesse medo de quebrar o ar. Ela olhou em volta para a sala simples que ela tanto desprezava e desabou no sofá velho de chenille, escondendo o rosto nas mãos e soluçando. Um choro feio alto, desesperado. O choro de quem perdeu o chão. Ele me deixou. Mãe, o Rogério me deixou. Ela gritou entre soluços. Ele disse que a culpa é minha. Disse que eu sabia que você era rica e escondi dele. Ele disse que eu sou uma inútil, que eu arruinei a vida dele. Ele pegou as coisas dele e foi para a casa da mãe. Ele me deixou sozinha naquele apartamento enorme, sem dinheiro nem para comprar pão. Eu olhei para ela sentindo uma mistura de pena e raiva. Pena pela dor dela, sim. Mas raiva, muita raiva por ela ainda estar chorando pelo homem que a usou e descartou como um lenço de papel sujo. E você veio aqui porque, Camila? Perguntei, sentando-me na poltrona à frente dela. Veio pedir dinheiro. Veio pedir para eu consertar o seu casamento com aquele bandido. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e arregalados. Não. Eu vim pedir perdão, mãe. Eu fui cega. Eu fui estúpida. Eu troquei você por eles. Por aquela gente que nunca me amou de verdade. A Beatriz sempre me olhou torto, sempre me fez sentir inferior e eu aguentei tudo porque achei que era o preço para ser alguém na vida. Mas eu não sou ninguém. Sem você, eu não sou ninguém. Ela se jogou aos meus pés agarrando minhas pernas exatamente como Rogério tinha feito na noite anterior. Mas a dor dela parecia mais real. Havia um desespero cru ali. Me perdoa, mãe. Eu prometo que vou mudar. Eu largo tudo. Eu venho morar aqui com você. Eu cuido de você. Só. Só não me deixa sozinha. Eu estou com medo. Eu não sei viver sem dinheiro. Eu não sei viver sem proteção. Eu olhei para baixo para a minha filha rastejando no chão da minha sala. Aquela cena me doeu mais do que qualquer humilhação que sofri. Ver a minha filha, uma mulher de 28 anos, saudável, inteligente, reduzida a uma criatura parasita que não sabia sobreviver sem um hospedeiro. Eu tinha falhado. Eu tinha criado uma inválida emocional. E foi ali, vendo a degradação dela, que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Uma decisão que faria qualquer mãe tremer, mas que eu sabia no fundo da minha alma que era a única chance de salvar. Lá, desvencilhei-me das mãos dela e levantei-me. Fui até a escrivaninha e peguei um envelope branco que eu já tinha preparado prevendo aquele momento. Voltei e fiquei de pé diante dela. Levante-se, Camila, ordenei. Levante-se e sente no sofá. Tenha um pingo de dignidade. Ela obedeceu, limpando o rosto com as costas das mãos, fungando. Ela olhou para o envelope na minha mão com uma esperança patética. Achava que era um cheque. Achava que era a salvação fácil. Eu te perdoo, filha, eu disse, e vi os ombros dela relaxarem. Eu te perdoo porque sou sua mãe, e o meu amor é maior do que a minha mágoa. Mas ela congelou.
O mais era sempre o problema. Mas eu não vou te ajudar do jeito que você quer. Eu não vou te dar dinheiro. Eu não vou pagar suas contas. E você não vai vir morar aqui comigo. O que ela sussurrou em choque. Mãe, eu não tenho para onde ir. O apartamento está no nome do Rogério. Ele vai me expulsar. Eu não tenho emprego. Eu nunca trabalhei de verdade. Exatamente, eu cortei implacável. Você nunca trabalhou. Você nunca suou. Você nunca soube o valor de R$ 1. Você viveu a vida inteira na sombra do meu dinheiro e depois na sombra da arrogância do seu marido. Chegou a hora de você descobrir quem é a Camila quando não tem ninguém para segurar a mão dela. Estende o envelope. Pegue. Ela pegou trêmula. Abriu. Não havia um cheque de milhões. Havia uma caderneta de poupança antiga no nome dela com um saldo de R$ 10.000 e um molho de chaves. O que é isso? Ela perguntou confusa. Esses R$ 10.000 são tudo o que sobrou da poupança que seu pai fez para você quando nasceu. É o seu colchão. É o suficiente para você comer e pagar contas básicas por 3 meses se for econômica. E essas chaves são de um kitnet na Baixada do Glicério. É um imóvel antigo da família que estava fechado. É pequeno. É simples. Fica num bairro pobre. Mas tem teto, tem cama e tem fogão. Camila olhou para as chaves com horror. Na Baixada, mãe, aquilo é. É periferia. É perigoso. Eu não posso morar lá. Pode e vai, eu disse, endurecendo a voz. Você vai morar lá. Vai limpar o seu próprio chão. Vai cozinhar a sua própria comida. E vai procurar um emprego. Qualquer emprego. Balconista, recepcionista, faxineira. Não me importa. Eu quero ver você ganhar o seu próprio dinheiro. Você está me expulsando. Ela chorou incrédula. Você é rica. Você tem hotéis. Você tem milhões. E vai mandar a sua única filha morar num cortiço. Sim, respondi, sentindo meu coração sangrar, mas mantendo a postura de ferro. Porque enquanto você achar que o dinheiro cai do céu, você vai continuar sendo essa pessoa fraca e vazia que se deixa humilhar por gente como a Beatriz. Eu não estou te punindo, Camila. Eu estou te dando a chance de construir o seu próprio caráter. O caráter que eu, com o meu excesso de proteção, impedi que você formasse. Caminhei até a porta e abri. Você tem 2 escolhas agora. Pode sair por essa porta, pegar essas chaves e tentar ser uma mulher de verdade. Ou pode ir atrás do Rogério e implorar para ele te aceitar de volta e continuar sendo o capacho dele e da mãe dele. A escolha é sua. Faltam poucos minutos para a verdade final. Não saia daí. Se inscreva se você acha que Helena merece uma vida nova. Qual seria o seu veredito? Você teria a coragem de fazer o que ela fez? Camila olhou para a porta aberta. Olhou para as chaves na mão. Olhou para mim. Eu vi a raiva nos olhos dela. A raiva de quem teve o doce tirado da boca. Eu te odeio, ela sussurrou levantando-se. Você é uma mulher horrível. Você está fazendo isso por vingança. Você quer me ver sofrer. Pense o que quiser, eu disse impassível. Mas saia da minha casa. Agora. Ela pegou a bolsa, agarrou o envelope como se fosse uma boia num naufrágio e caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou. O rosto dela estava retorcido de ódio e medo. Eu vou te provar, ela sibilou. Eu vou te provar que não preciso de você. Eu vou sobreviver. E quando eu estiver por cima, você vai implorar pela minha atenção. Eu rezo para que isso aconteça, minha filha. Eu respondi suavemente. Eu rezo todos os dias para que você não precise de mim. Ela bateu a porta na minha cara. O som ecoou pela casa vazia, marcando o fim de uma era e o começo de outra. Fiquei sozinha. As pernas falharam e eu tive que me apoiar na parede. Escorreguei até o chão e chorei novamente. Chorei de dor, de medo de ter errado, de medo de que ela se perdesse naquele mundo cruel lá fora. Mas no fundo, eu sabia que era a única maneira. O pássaro só aprende a voar quando o galho quebra. Eu tinha acabado de quebrar o galho. Agora restava saber se ela iria voar ou se espatifar no chão. E restava saber o que aconteceria com os verdadeiros vilões dessa história. Porque Rogério e Beatriz ainda não tinham pago a conta completa. E a fatura estava prestes a vencer com juros e correção monetária. A queda dele seria lenta, dolorosa e pública, e eu estaria na primeira fila para assistir. A justiça tarda, mas não falha. E a justiça de uma mãe ferida. Ah, essa é implacável. A queda não é o momento mais doloroso. O impacto é 3 meses.
Esse foi o tempo exato que levou para o império de areia de Rogério e Beatriz desmoronar completamente sob o peso da verdade e da justiça. Do alto da minha sala na presidência, eu não assistia com prazer, mas com a frieza necessária de um cirurgião que precisa amputar um membro gangrenado para salvar o corpo. A Dora Fernanda não deu trégua. Com os documentos do Gustavo Renteria e a confissão implícita daquela noite no hotel, o Ministério Público caiu sobre eles como um falcão sobre ratos de campo. A primeira a sentir o golpe foi Beatriz. A grande dama da sociedade paulistana, a mulher que me olhou com nojo porque meu vestido era simples, descobriu que a reputação é a moeda mais volátil que existe. Quando a notícia das fraudes do filho vazou, e vazou rápido, porque em São Paulo a desgraça alheia viaja de elevador, os amigos dela desapareceram. O clube de bridge cancelou a matrícula dela por motivos administrativos. O convite para o baile de caridade foi revogado. Mas o pior aconteceu numa terça-feira de manhã. Eu soube pelos jornais. A Polícia Federal bateu na porta da mansão nos Jardins às 6 da manhã. Não para prender, mas para apreender. Rogério tinha colocado bens em nome da mãe para esconder patrimônio, carros, joias, obras de arte, tudo fruto do dinheiro desviado da minha empresa. Vi a foto no site de notícias Beatriz sem maquiagem, com o cabelo desgrenhado e um hobby de seda amarrotado, gritando com um agente federal enquanto ele levava uma escultura de bronze. A legenda dizia: vezes mãe de empresário acusado de golpe tenta impedir a apreensão de bens. Ela não gritava que era inocente. Ela gritava: isso custou uma fortuna. Tenham cuidado com o meu piso. Até no fim a vaidade era a única religião dela. Rogério não teve a mesma sorte de ficar em casa gritando. A prisão preventiva foi decretada por risco de fuga e ocultação de provas. A imagem dele saindo da delegacia algemado com o paletó, cobrindo as mãos para esconder o metal frio, foi a imagem que estampou a capa dos jornais de economia. O menino de ouro tinha virado o presidiário 458. Eu fui visitá-lo uma única vez, não por pena, por encerramento. A sala de visitas do Centro de Detenção Provisória cheirava a água sanitária e desespero humano. Rogério sentou-se do outro lado do vidro. Ele estava magro. A barba por fazer o cabelo oleoso, a arrogância tinha sido substituída por um terror animal. Quando ele me viu, ele não pediu perdão. Ele não perguntou pela esposa. Ele bateu no vidro com o punho fechado. Sua velha maldita, ele rosnou com a voz abafada pelo interfone sujo. Você planejou isso. Você armou para mim. Eu vou sair daqui e vou acabar com você. Eu olhei para ele sem piscar. Aquele homem não amava ninguém. Ele era um buraco negro que engolia luz e dinheiro. Você não vai acabar com ninguém. Rogério respondi minha voz calma, contrastando com a histeria dele. Você acabou consigo mesmo no dia em que achou que podia me subestimar. Aproveite o tempo. Dizem que a reflexão enobrece a alma. No seu caso, vai precisar de muitos anos. Levantei-me e saí. Enquanto caminhava pelo corredor cinza, ouvi os gritos dele, ecoando xingamentos que não mereciam meus ouvidos. Ele não tinha mudado. Ele apenas tinha sido desmascarado. A prisão não cria monstros. Ela apenas tira a maquiagem deles. Massa e Camila. Ah, a minha Camila. O destino dela foi o mais difícil de assistir porque eu assistia de longe com o coração na mão, torcendo para que ela não quebrasse, mas sabendo que ela precisava trincar para deixar a luz entrar. A Baixada do Glicério não é lugar para princesas. O kitnet que eu deixei para ela era limpo e seguro, mas era o oposto do luxo a que ela estava acostumada. Era barulhento, quente. O cheiro de fritura dos vizinhos entrava pela janela basculante. Não havia porteiro para abrir a porta, nem empregada para fazer o café. Nas primeiras 2 semanas ela não saiu de casa. Comeu miojo e chorou. Eu sei porque coloquei um vigia discreto na rua, não para ajudá-la, mas para garantir que ela não fizesse nenhuma besteira. Ela ligou para o Rogério. Ligou para a Beatriz. Ninguém atendeu. Rogério estava preso. Beatriz estava ocupada demais tentando salvar os próprios anéis para se importar com a nora, que agora não tinha mais utilidade. Camila estava sozinha no mundo. Pela primeira vez na vida. O dinheiro da poupança estava acabando. 10.000 reais somem rápido quando você não sabe economizar. Ela comprou comida cara no delivery nos primeiros dias. Comprou roupas novas para tentar se sentir melhor. No fim do primeiro mês, a realidade bateu na porta dela na forma de um boleto de condomínio vencido
e uma geladeira vazia. Foi então que o telefone dela tocou. Era Rogério numa ligação clandestina de dentro da prisão. O vigia me contou depois através de contatos. Camila atendeu, achando que seria um pedido de desculpas, uma jura de amor. Camila, a voz dele, era urgente e sibilada. Você precisa me tirar daqui. Venda as suas joias, venda as roupas, fale com a sua mãe. Diga que você está doente, diga que está morrendo. Faça ela retirar a queixa. Rogério, ela soluçou. Eu estou num cortiço. Minha mãe me expulsou. Eu não tenho nada. Eu estou com fome. Houve um silêncio do outro lado. E então a voz do amor da vida dela mudou. Ficou fria, cortante, a mesma voz que ele usava comigo. Então você não serve para nada, não é? Se você não tem dinheiro e não tem influência com a velha, para que eu quero falar com você? Você é uma inútil, Camila. Sempre foi. Eu só casei com você porque achei que a herança viria fácil, mas você é tão burra que deixou a velha te passar a perna. O que a voz dela sumiu. Você não me ama. Amor, ele riu uma risada feia. Amor é para quem pode pagar, querida. Você é pobre agora. E pobre me dá nojo. Não me ligue mais. Ele desligou. Aquele foi o fundo do poço. O momento em que a última ilusão se quebrou. Camila não tinha perdido apenas o dinheiro. Ela tinha perdido a mentira que sustentava a autoestima dela. Ela percebeu que nunca foi amada pelo homem por quem ela desprezou a própria mãe. Ela foi um investimento que deu errado. O que uma mulher faz quando descobre que sua vida foi uma fraude? Algumas desistem, outras enlouquecem. Camila levantou. No dia seguinte, ela vestiu uma calça jeans e uma camiseta simples. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo, sem maquiagem, sem salto alto. Ela saiu do prédio e começou a andar pelo bairro, entrando em cada loja, em cada padaria, em cada mercadinho. Ela não procurava um cargo de gerência. Ela não procurava um escritório com ar-condicionado. Ela procurava sobrevivência. Estão precisando de ajuda, eu a vi perguntar através da câmera do meu vigia, para o dono de uma lanchonete suja na esquina. Preciso de alguém para lavar pratos e limpar o chão. O salário é mínimo, e não tem registro agora. Eu aceito. Eu chorei no meu escritório quando vi aquilo. Minha filha. A menina que estudou nas melhores escolas. A mulher que falava francês, lavando pratos numa lanchonete de esquina. A vontade de correr lá, de tirá-la daquilo de trazer. Lá de volta para o conforto foi avassaladora. Mas eu me segurei na mesa, cravando as unhas na madeira até doer. Não, Helena, disse para mim mesma. Deixe ela lavar. Deixe a água e o sabão limparem a alma dela. Deixe ela sentir o peso do trabalho. E ela sentiu. As mãos dela, antes macias e manicuradas, ficaram vermelhas, descascadas pelo detergente barato. As costas doíam. As pernas inchavam de ficar em pé o dia todo. Ela chegava em casa, à noite exausta, cheirando a gordura. O mesmo cheiro que ela tanto criticou em mim. Uma noite, olhando pela janela do kitnet, ela viu uma mãe passando na rua com a filha carregando sacolas pesadas. A mãe sorria apesar do cansaço, e a filha ajudava a carregar o peso. Camila encostou a testa no vidro frio e chorou. Mas não foi um choro de birra, foi um choro de saudade. Saudade de mim. Saudade do tempo em que o amor era simples e verdadeiro. Mãe. Ela sussurrou para a noite. Me perdoa. Eu não sabia o quanto pesava. Ela não me ligou. Ela não pediu ajuda. Ela continuou trabalhando, juntou o dinheiro, pagou o aluguel, comprou comida, aprendeu a cozinhar arroz e feijão no fogão de 2 bocas, aprendeu a dizer bom dia para o porteiro e obrigada para o motorista de ônibus. A arrogância estava sendo lixada pela vida, revelando aos poucos a madeira boa que existia por baixo do verniz estragado. 3 meses depois, Beatriz tentou um último golpe. Ela descobriu onde Camila estava morando e apareceu lá num carro de aplicativo, já que os importados tinham sido apreendidos. Ela queria que Camila assinasse um documento assumindo parte da culpa pelas fraudes de Rogério para tentar atenuar a pena dele. Você deve isso a ele. Beatriz gritou na porta do kitnet, atraindo a atenção dos vizinhos. Você era a esposa. Você usufruiu do dinheiro. Assine isso e diga que foi ideia sua. Camila, vestida com o uniforme da lanchonete, olhou para a ex-sogra. Ela não baixou a cabeça. Ela não tremeu. Eu não devo nada a vocês, dona Beatriz. Camila disse com uma voz calma, que eu nunca tinha ouvido nela.
Eu devo a mim mesma, e devo à minha mãe, que tentou me avisar que vocês eram vampiros. Sua mãe é uma bruxa, Beatriz cuspiu. Minha mãe é uma mulher honesta. Camila retrucou, fechando a mão em punho, mas mantendo-se no controle. E eu estou tentando ser digna de ser filha dela. Agora saia da minha porta. Aqui é casa de gente trabalhadora. Não tem lugar para gente como a senhora. Ela bateu a porta na cara da Beatriz. Quando o vigia me contou isso, eu soube. O inverno tinha acabado. A semente tinha brotado. Minha filha estava voltando. Não a menina mimada, mas uma mulher forjada no fogo. Ainda faltava um caminho a percorrer. O orgulho dela ainda a impedia de me procurar. A vergonha era grande demais. Mas eu sabia que o encontro estava próximo. E eu estaria esperando não com um cheque, mas com um abraço. E talvez com um pedaço de bolo de nozes. O coração dói, mas a justiça chama. Fique comigo. Comente. Eu vou até o fim, se você está esperando a verdade comigo. Porque o final dessa história não é sobre dinheiro, é sobre o único legado que realmente importa. 1 ano exato. 365 dias desde que o bolo de nozes se espatifou no chão de mármore do Gran Imperial. Hoje, estou sentada na mesma mesa do meu escritório, no último andar, olhando para a cidade de São Paulo, que brilha lá embaixo como um tapete de diamantes artificiais. Mas desta vez, há um prato na minha frente. Um prato de porcelana fina, com uma fatia perfeita de bolo de nozes com doce de leite. O mesmo bolo, a mesma receita, mas o sabor é completamente diferente. Não tem o gosto amargo da humilhação, tem o gosto doce e robusto da vitória, e mais importante, da paz. Eu comi a primeira garfada devagar, fechando os olhos, permitindo-me sentir cada textura. Lembrei-me das palavras de Beatriz naquela noite fatídica, gritadas enquanto ela era arrastada para fora. Você vai morrer sozinha, velha, maldita. O dinheiro não vai segurar a sua mão no caixão. Ela estava errada. O dinheiro não segura a mão de ninguém, é verdade. Mas a dignidade faz com que você não tenha medo de fechar os olhos à noite. E Beatriz, onde ela estava agora? Meus contatos me disseram que a mansão nos Jardins foi a leilão semana passada. O banco não perdoa nem mesmo as damas da sociedade. Ela está morando de favor num quarto nos fundos da casa de uma prima distante, a única que ainda atende os telefonemas dela. As amigas do clube, aquelas que riam das minhas roupas simples, desapareceram como fumaça ao primeiro sinal de falência. A solidão que ela me desejou acabou se tornando a única companheira fiel dela. Rogério continua preso, aguardando julgamento por crimes que vão muito além da minha empresa. Ele tentou me mandar cartas pedindo clemência, jurando que foi manipulado. Eu queimei todas sem abrir. A manipulação exige um para manipular e outro que deseja ser enganado. Ele era cúmplice da própria ganância. Mas havia uma ponta solta. Uma ferida que, embora não sangrasse, mais ainda pulsava nos dias de chuva. Camila. Durante 12 meses eu cumpri a minha promessa. Não a procurei. Não mandei dinheiro. Não facilitei. O meu coração de mãe sangrava cada vez que eu imaginava ela passando fome ou frio, mas a minha mente de mulher sábia segurava as rédeas. Se eu a salvasse antes da hora, eu a perderia para sempre. Eu precisava saber se o que restava dela era a minha filha ou a criatura que a sociedade tinha moldado. Hoje cedo, porém, o interfone do meu prédio tocou. Não era o porteiro anunciando uma visita, era o correio. Um envelope simples pardo sem remetente. Dentro não havia pedidos de dinheiro nem contas atrasadas. Havia apenas um comprovante de depósito bancário, valor R$ 89, e um bilhete curto escrito com uma letra que eu conhecia bem, mas que parecia mais firme, menos desenhada às vezes, pelo vestido do brechó. O primeiro de muitos. Desculpa a demora, Camila. R$ 89. O preço do vestido que eu usei na noite em que ela me expulsou. Ela não estava pagando o vestido. Ela estava pagando a vergonha. Peguei minha bolsa. Não chamei o motorista. Chamei um carro de aplicativo. Eu precisava ir até lá como Helena, não como a presidente. O endereço no glicério não era bonito. O prédio tinha a pintura descascada, o cheiro de óleo diesel da avenida impregnava o ar e havia barulho de vizinhos discutindo. Subi as escadas, pois o elevador estava quebrado. 3º andar. Porta 302. Bati.
O som da minha mão na madeira oca ecoou no corredor vazio. A porta se abriu. E eu vi uma mulher. Não a boneca de luxo que vivia no salão de beleza. Não a esposa troféu. Vi uma mulher com olheiras de quem acorda cedo, com as unhas curtas e sem esmalte, vestindo uma camiseta branca e jeans. Ela estava mais magra, mas parecia sólida, como se tivesse criado raízes. Mãe, ela disse. A voz não tinha o tom de súplica. Tinha surpresa e um respeito cauteloso. Posso entrar? Perguntei. Ela abriu espaço. O kitnet era minúsculo, mas estava limpo. Impecavelmente limpo. Havia flores baratas num copo de vidro em cima da mesa. O cheiro era de café fresco e produto de limpeza barato. Não havia luxo, mas havia dignidade. Senta, mãe. A cadeira é meio dura, mas... Sentei-me. Olhei para ela. Camila ficou de pé encostada na pia, cruzando os braços como se quisesse se proteger. Você recebeu o comprovante? Ela perguntou, baixando os olhos. Recebi. Você está trabalhando? Estou. Numa clínica dentária como recepcionista e faço bolos no fim de semana para vender na feira. Aprendi a receita daquele de nozes. Não fica igual ao seu, mas o pessoal gosta. Bolos. A ironia não me escapou. Ela estava sobrevivendo fazendo exatamente aquilo que um dia desprezou. Foi difícil? Perguntei, olhando para as mãos dela, que tinham pequenas queimaduras de forno. Foi um inferno, ela respondeu, e pela primeira vez olhou nos meus olhos com uma honestidade brutal. Eu passei fome na primeira semana, mãe. Fome de verdade. Eu dormi no chão porque vendi o colchão para pagar a luz. Eu chorei até não ter mais água no corpo. Eu te odiei. Te odiei muito. Senti o golpe, mas não desviei o olhar. E agora? Perguntei. Ainda me odeia. Camila suspirou um som longo que parecia esvaziar o peito dela. Não. O ódio gasta muita energia, e eu preciso de energia para trabalhar. Ela desencostou da pia e foi até uma gaveta. Tirou um envelope com dinheiro. Notas trocadas amassadas. Aqui tem mais R$ 200. É para o bolo que o Rogério derrubou. Eu sei que custou mais. Emocionalmente. Mas é o que eu tenho agora. Eu olhei para o dinheiro na mesa. Aquele dinheiro valia mais do que os milhões que o Rogério roubou. Aquele dinheiro tinha suor. Tinha verdade. Eu não quero o seu dinheiro, Camila, eu disse suavemente. Mas eu preciso pagar, ela gritou, a voz embargada. Eu preciso pagar para me sentir limpa. Você não entende. Eu era um parasita. Eu vivia do seu sangue e achava que era azul. Eu preciso saber que consigo me sustentar sem você, para poder olhar na sua cara sem vergonha. Levantei-me. Caminhei até ela. Ela recuou um passo com medo. Talvez medo de um abraço que ela achava não merecer, ou medo de mais uma lição de moral. Você já provou, eu disse, segurando os ombros dela. Eram ombros mais magros, mas estavam mais rígidos. Você sobreviveu. Você não correu atrás de outro homem rico. Você não veio rastejar na minha porta. Você trabalhou. Isso, minha filha, é a herança que eu queria te deixar. Não o dinheiro. Isso. Ela começou a chorar, mas era um choro silencioso, contido. Eu sinto falta do papai, ela sussurrou. Sinto falta de quem eu era antes de tentar ser quem eles queriam. Aquela menina se foi Camila, mas a mulher que está aqui. Essa mulher eu gostaria de conhecer. Tirei da bolsa uma chave. Não era a chave da cobertura. Não era a chave de um carro importado. Era a chave da minha casa na Muca. A casa antiga. A casa onde ela cresceu. Eu não vou te dar dinheiro, avisei séria. O seu trabalho na clínica você mantém. Os seus bolos você continua vendendo. As suas contas você paga. Mas o domingo, o almoço de domingo, eu gostaria que fosse lá em casa. Se você quiser. Camila olhou para a chave na minha mão. Ela sabia o que aquilo significava. Não era um resgate financeiro, era um resgate familiar. Era uma segunda chance, mas com regras. Posso levar a sobremesa? Ela perguntou com um sorriso tímido, cheio de medo e esperança. Estou testando uma receita nova de pudim. Só se não for gourmet, brinquei, sentindo um peso de toneladas sair das minhas costas. É receita de vó? Sem frescura. Eu a abracei. Foi um abraço rápido, sem o desespero de antigamente, mas com uma verdade que nunca tivemos. Saí do apartamento dela deixando a chave na mesa. Enquanto descia as escadas daquele prédio simples, senti que finalmente a obra da minha vida estava completa. Eu tinha construído um império de hotéis. Tinha vencido inimigos poderosos. Tinha recuperado minha fortuna.
mas nada, absolutamente nada, se comparava à vitória de ter recuperado a alma da minha filha. Voltei para o meu escritório. O pôr do sol tingia São Paulo de laranja e roxo. Peguei o relógio de bolso do Roberto. Você viu, meu velho, sussurrei para o metal frio. A colheita foi dura. O inverno foi longo. Mas a primavera chegou. A nossa menina cresceu. Do jeito difícil, mas cresceu. Guardei o relógio. O tempo de chorar tinha acabado. O tempo de lutar tinha acabado. Agora era o tempo de viver. De viver com a certeza de que a minha história não foi em vão. De que a dignidade, uma vez resgatada, brilha mais do que qualquer ouro tolo. Eu sou Amélia Torres. Eu fui humilhada, fui roubada, fui descartada, mas eu me levantei. E se você que me ouviu até aqui está passando pelo inverno da sua vida, lembre-se de mim. Lembre-se de que a raiz, quando é forte, aguenta a tempestade. E que a volta por cima não é sobre vingança. É sobre ocupar o lugar que é seu por direito. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você. Eu estarei aqui lendo cada uma, porque a nossa conexão é a verdadeira riqueza que ninguém pode roubar. Aviso importante. Esta história é uma obra de ficção, criada para fins de entretenimento e reflexão. Qualquer semelhança com nomes, pessoas vivos ou mortos, ou eventos reais, é mera coincidência. No entanto, os temas abordados nesta narrativa, como exploração financeira de idosos, abuso psicológico intrafamiliar e violência patrimonial, são realidades tristes e frequentes em nossa sociedade. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de abuso, exploração ou violação de direitos, não sofra em silêncio. Busque ajuda. Procure as autoridades competentes, delegacias especializadas, conselhos de direitos do idoso ou profissionais de confiança. A justiça e a dignidade são direitos de todos, e o primeiro passo para a liberdade é romper o silêncio.